Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um A Política de Tudo. Você já sabe, aquele podcast democrático e hoje literalmente de esquerda e direita, também de centro, cima, baixo e todas as vertentes, ideologias que você quiser. Porque aqui a gente debate a política de todas as coisas. Vamos lembrar que esse é um podcast em collab com a Viver em Santos, a TV Cultura Litoral e o Grupo Costa Norte. E você consegue assistir a gente nas nossas redes sociais da Política de Tudo, os cortes na Viver em Santos e, claro, no YouTube, no Spotify, você assiste tudo, escuta tudo na íntegra. Tá com preguicinha? Eu não quero ouvir 1h30 de podcast. Pô, pega o carro quando estiver indo para São Paulo ou para qualquer outro lugar. Tem trânsito pra caramba aí em tudo quanto é lugar, você escuta a gente lá no Spotify, a Política de Tudo. Aposto que você, na pior das hipóteses, vai se divertir, ou se você não quiser, você vai acabar aprendendo por tabela, porque aqui a gente fala muita coisa legal. Do meu lado ele, sempre meu amigo, que hoje eu não tenho nenhum adjetivo porque eu estou com um sono desgraçado e não consegui pensar nada engraçadinho e idiota pra deixar ele pé da vida. Pô, nem isso eu consegui pensar, nem isso. Hoje aqui para, né, Murilo Neto. Obrigado. Uma satisfação estar aqui em mais um programa, mais um episódio do A Política de Tudo. Como o Dan já falou, siga a gente, segue a gente no YouTube, ativa o sininho e todas as coisas que são importantes falar no início do programa. Então, é a grande satisfação de receber aqui 2 vereadores, 2 lideranças políticas aqui da Baixada Santista, a vereadora Débora Camilo, do PSOL, e o vereador Fábio Duarte, do Podemos, né? Então, são 2 lideranças aqui, o Fábio policial militar reformado, Débora advogada. A gente vai ser sucinto nas apresentações, porque tem muito assunto para falar, e hoje o programa promete. Então, eu vim de branco da paz aqui, Danilo, justamente para tentar mediar esse conflito, né, entre direita e esquerda, que está muito a polarização no Brasil. Hoje ela chama a atenção do mundo, né? A política brasileira tem chamado cada vez mais a atenção da política mundial, né? As eleições brasileiras sempre chamaram a atenção, mas agora, especialmente mais recentemente, de coisa de 10 anos para cá, isso vem se intensificando nos polos aí entre direita e esquerda. A gente trouxe aqui 2 representantes da cidade para falar sobre diversos temas, né? Municipais, estaduais, também da carreira de cada um, né? Especificamente como militante, como profissionais nas suas áreas, mas comentar também assuntos nacionais, internacionais. A gente está aqui, é um debate aberto, não tem uma pauta definida, mas é muito prazer receber vocês aqui. Espero que seja um programa produtivo para quem nos assiste, né? O Dan também não falou, toda segunda-feira a gente, depois do Roda Viva e do Conecta, a gente também exibe esse programa. Você que está assistindo a gente em casa, pela TV Cultura, sinta-se à vontade aqui, e a ideia ser um bate-papo com café, né? Você falar do Colucci aí, não deixa você falar do Colucci. O Murilão hoje ele tá esperto, ele falou já do programa na televisão e me lembrou de fazer um merchan, agradecendo o nosso amigo Colucci, que ele oferece esse cafezinho sensacional. Pessoal, tem que fazer merchan, que senão é assim que a gente sobrevive, entendeu? Vocês têm que entender que esse mundo capitalista... Hoje, né, não, se pegar a câmera aqui, ó, é um balde, é que eu só não uso a xicrinha porque não cabe, mas é o café Colucci do nosso amigo Colucci, que oferece esse cafezinho sensacional, que já foram alguns aqui para acelerar. O Fábio não precisa, porque o vereador tá sempre acelerado, mas eu preciso aqui, e muito obrigado pro Colucci aí, tamo junto. Então vamos lá, Davidson Carlos, chama a vinheta. Voltamos, e eu vou já chegar, nós vamos por ordem, não é de esquerda nem de direita, primeiro as damas, pra ficar mais fácil, aí eu não me comprometo, falando, aquele maluco lá, esquerdista, direitista, blá blá blá. Então a gente vai primeiro as damas, mas a pergunta é pros 2. Eu já quero saber, é uma pergunta muito simples. Hoje tudo que você escreve, posta, fala, se posiciona, dá uma opinião, alguém vai te taxar, ou pra esquerda ou pra direita. Vamos ser bem pragmático aqui. Você é até educado, né? Ninguém fala esquerda ou direita. Você entendeu? Bolsominion, esquerdopata, bolsonazi, direitista, louco, sei lá, fascista. Mas vamos lá. A esquerda, ela imputa na direita um fim do livre pensamento, a volta do fascismo, a famosa cidadão de bem que quer matar gente, anda armado, ditadura, né? E etc.
E a direita imputa na esquerda comedores de criancinha que querem acabar com o sonho, destruir a família, o fim dos costumes, dos valores, e da família e do bem, e etc. Ursal. A Ursal. Ursal. A Ursal é sensacional. Eu quase comprei uma camisa da Ursal, aquele ursinho. Você tem? Ursal é sensacional. Olha, Eu tá vendo? eu Já vai- achei vai o meme. revelando. Tá Não, vendo, é o Fábio? meme Você mais vai- engraçado que tem. Vamos falar o português, claro. Mas Grande da Ciolo. sendo muito pragmático, nessa loucura toda, começando com a vereadora Débora Camilo, quem tá certo, a esquerda ou a direita? Esquerda, né? Eu vou falar que a direita tá certa. Eu tenho uma questão que eu acho, primeiro eu quero agradecer o convite, Danilo, Murilo, né, pela oportunidade. É sempre bom a gente poder fazer um debate, né, e as pessoas elas precisam ter acesso, né, principalmente ao que a gente, dentro da Câmara, né, quais são os pensamentos, tal. Aqui está o vereador Fábio, né, a gente está lá na Câmara, tá tudo jóia, Fábio, tudo certinho, então tá bom. Eu falei que eu não ia perder essa oportunidade. E pensar que essa polarização, de alguma forma, ela sempre existiu, né? O que hoje a gente tem uma internet, né, que faz com que, uma mídia que faz com que essa discussão ela fique muito mais dinâmica, né? Mais evidente. E as pessoas têm mais acesso, mesmo com informações distorcidas, que é o que a gente tem visto, né? Então, por mais, né, dificuldade que a gente tem esse dinamismo, né? Mas essa polarização ela sempre existiu, né? E eu, enquanto alguém de esquerda, né, eu tenho um pensamento coletivo, né? As pautas que nós defendemos, né, são pautas coletivas, né, com a questão da liberdade, a gente falar da dignidade humana, a gente falar sobre o respeito aos direitos humanos, né, a possibilidade de que as pessoas tenham acesso àquilo que elas realmente necessitam, né. Isso não pode ser considerado algo errado, né. E aí eu sei que há uma distorção enquanto alguns temas, quando a gente vai falar sobre mesmo a questão dos direitos humanos, né? A questão dos direitos humanos, quando há o discurso de que direito dos humanos, né? O direito é defender bandido. Não, a gente está dizendo que o Estado ele precisa ser, né? Ele precisa ter a sua limitação. A gente precisa garantir a dignidade de todas as pessoas, né, independente de qualquer coisa, tenha ela cometido um crime ou não. Mas a partir de determinado momento ela precisa ter as suas garantias também. O que a gente espera é que a gente tenha uma sociedade justa, né? Então não dá para pensar que quem quer algo desse tipo esteja no lado errado, né? É claro que aqui eu não estou dizendo que todo mundo que é de esquerda é correto ou todo mundo que é de direita incorreto. É claro que aí eu tenho um pensamento, quando a gente passa para o extremo, né, extrema-direita, e aí eu falo que eu combato essa política, né, eu faço esse combate mesmo, a política de extrema-direita, que eu acho que é uma política que ataca, né, os direitos, é uma política que é opressora. Então, eu combato essa política, né? Eu acho que nós vivemos uma democracia, mas existem limites, né, que não podem ser confundidos com liberdade de expressão, né? Então, aí são crimes. Então, eu combato essa política. Então, eu acho que lutar por dignidade, eu acho que não é estar errado, né, na luta política. E agora, o não de extrema direita, né? Não dá para botar ele nessa categoria. Ele que vai dizer. Ele que vai dizer. Vamos ver agora, hein? Ela não, a vereadora não imputou essa chancela. É uma questão do campo ideológico, sim, né? sim. Claro. A questão é que cada um identifique eu como achar, né? Não tenho. Eu sou um cara fácil de se lidar e a minha posição é bem clara, né? Eu acho que o cidadão polarizou porque o cidadão, o eleitor, cansou de Odoricos Paraguaçu, que falam e nada falam. Querem saber pessoas posicionadas. Eu respeito a vereadora Débora pela posição dela, eu acho que ela me respeita pela minha posição, porque são posições claras. Não é que a população é de direita e de esquerda, ela quer coisas claras. E o que ela fala, o público de esquerda entende nela
a representatividade. E o público da direita entende minha representatividade. E existe esse setor do meio, que é o pessoal do muro, e que vai se esgotando. Está se esgotando. Você vê? Por isso que está polarizando. Porque está todo mundo cansado desses caras. O que é o muro? O muro é aquele cara que não tem... Ele quer agradar todo mundo e não agrada ninguém, ou ele quer enganar todo mundo. Entendeu? É simples. Você é muro, Murilo Neto? Muro, Murilo, mas não, foi uma... Muro, Murilo Neto foi embora, não tinha parada pra mim. É difícil. Uma vez eu fui pesquisar a origem na escola, tava numa onda de a origem do nome, eu fui olhar, Murilo é um muro pequeno na Itália, né? É sério isso? É sério. Eu falei, ó, tá vendo? É um muro pequeno. Mas ele fez essa provocação porque a gente fala muito aqui do espaço do programa, né? do pensamento do programa. Quando a gente idealizou a Política de Tudo, foi justamente para tentar, não mediar, né? Mas apresentar uma forma equilibrada dos pensamentos, do livre pensamento, né? De todos os polos, né? Não, fica à vontade. Mas você vai ver que os dois têm pensamentos claros. É isso que a população quer. Mas Tem o- que ter Entendi o entendimento. Mas o Fábio Duarte meteu um todes aí. Ele falou assim: olha, pode ser o que quiser, como você se identificar. Eu falei, eu conheço esse discurso aí, hein? Foi um todes ali. Tá um pezinho na esquerda. Não. É assim, é o que a população quer, de fato. É pessoas claras. Entendeu Mas- que... não, é verdade, Não, mano. eu sei, mas Você- eu tô. você vê? A minha Com provocação argumentos seria claros, o seguinte. qual é a sua posição? Claro, é assim. Quantos eu entendo. odoricos Paraguaçu você conheceu? Você viu na política de Santos? Mas você definiria isso mais ou menos como centrão? Um centrão ou isentão? Centrão Vai e ficar, isentão. Então, mas um o que centrão que isentão, você, irmão. por que você diferencia o centrão e o isentão? Porque é bem claro. O isentão? A posição dela é bem clara a minha posição. Entendi. É fácil. Entendeu? A definição mais do você livre repara, pensamento. olha, nós pensamentos longe um do outro. Estamos juntos numa causa contra o prefeito. Pergunta se a gente não somos oposição do prefeito. Somos oposição. E com ideias bem diferentes. Não, isso faz parte da política. Eu acho que aí governo contra governo, isso faz Não, parte da democracia, tô dizendo, Eu acho né? que ela Não. entende que o público dela não gosta, não entende esse governo, e meu público também não entende. São públicos que imputados como extremos hoje. O pessoal hoje do centro está imputando a gente como extremo. Será que nós somos extremos ou somos claros no que falamos, no que pensamos? Sim. É mais fácil. Você votar numa Débora porque você entende o que ela pensa. Você vota num Fábio Duarte porque você entende o que ele pensa. Então são aliados. Talvez. A esquerda e a direita juntas. Nunca. Não. Brigamos Tá sempre. provocando, Todo dia mas tem não é. briga lá. Só que é o seguinte, fica claro a nossa briga. Eu penso assim, essa história de que eu não sou direita nem esquerda, né? O meu partido é o povo. Isso eu ouço muito, né? Não, o meu partido é o bem comum. A gente sabe que não, né? A gente precisa ter posicionamentos. E eu nunca tive nenhum problema em me posicionar. Independente se isso vai gerar ou não uma questão de ganhar ou perder voto, porque não é essa. Eu estou vereadora, né? Eu não sei o que vai acontecer o ano que vem, não sei, né? Não que a gente não esteja trabalhando, mas o meu trabalho dentro da Câmara não é um trabalho eleitoreiro. Eu sei quais são as pautas que o meu partido defende, eu sei quais são as pautas que o nosso grupo entende como necessários. Foram essas pautas que me levaram até a Câmara. E eu não faço questão nenhuma de modificá-las, né? Modificar as minhas lutas, pensando num cálculo eleitoral. Então, eu faço questão de ser muito objetiva nisso. Então, se perguntar qual é o posicionamento da Débora, ninguém vai ter dúvida. E a gente sabe que tem pessoas que preferem dizer, quando você é cobrado por um posicionamento, até mesmo do seu partido, né? Eu sigo uma orientação do partido e eu sou eu construo o pessoal, né? Então eu sigo orientações e eu sei responder, né? De acordo com o que está sendo construído. Mas quando você faz para algumas pessoas algum questionamento sobre o partido e ela já se esquiva, não, esse partido, eu estou aqui porque eu preciso. Não, ela não quer se posicionar, ou quer voto de todos os lados para agradar todo mundo e prefere
ficar, né, ou como isento ou como em cima do muro, né? Tô Sim, aqui, entendi é o para ponto. frente, né? Para a direita e na esquerda é para frente, né? Então, mas aí eu vou fazer um... Se defender. Não. Que eu tô na base da mediação. Ele fez a provocação comigo, porque o jornalista, ele pensa nesse equilíbrio, né? Minha cabeça é de jornalista. Certo, Então, eu já falei isso aqui em outros programas. Na época da faculdade, que eu estava mais com, né, um viés um pouco mais social-democrata, eu era um cara de esquerda. Hoje, um tempo depois, os meus amigos que são de núcleos mais ligados a, por exemplo, ao núcleo empresarial, me veem como esquerda. E, então, é normal. Aí é aquela coisa do consenso, Sim. né? Do equilíbrio, da racionalidade. Eu prefiro definir dessa forma. Mas não sou o polo. Eu vou fazer uma provocação para vocês. Eu entendo o ponto de vocês em relação a isso. E eu acho que realmente o voto o eleitor que define o voto baseado no pensamento, ele cresceu muito nos últimos anos. Isso não há nenhum problema para o conceito democrático. Só que vocês não concordam comigo que é mais fácil essa lógica, essa matemática se estabelecer do ponto de vista do voto legislativo proporcional? Por que eu estou falando isso? Na hora que eu falei, inclusive, a gente falou até com o Guilherme Prado, que foi candidato ao Sim. PSOL, né? Ele esteve aqui no nosso programa, acho que terceiro ou quarto episódio, ele esteve aqui com a gente. E eu fiz uma provocação para ele pelo seguinte: quando o legislador, né, quando o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, ele tem esse livre exercício do pensamento. Só que a partir do momento que ele passa a exercer um mandato no executivo, eu acho que cabe um pouco mais esse discurso que vocês estão criticando. Como é aquela coisa, a eleição acabou, eu tenho que governar para todo mundo. Não adianta o cara governar pensando só no eleitor do pensamento dele, que aí não é uma provocação ao Fábio, mas foi o erro que o Bolsonaro cometeu nos últimos anos. Muitos analistas atribuem a derrota do Bolsonaro a ele mesmo, não num contraponto em relação à eleição do Lula. Então, eu falo isso porque, assim, claro, do ponto de vista do legislativo, é muito mais confortável a gente ver, sou crítica ao governo e tal, apontar o dedo. É muito mais confortável hoje você ser um legislador, do ponto de vista ideológico, do pensamento, de se posicionar nas redes sociais. A partir do momento que você vira prefeito, governador e tal, o Tarcísio tem feito isso. Ele, né, muita gente fala, será que o Tarcísio está indo para a esquerda? Será que fulano de tal está indo? Porque às vezes é necessário Essa uma... dúvida eu não tenho. Então, mas eu digo alguns Mas não analistas... tem coisa boa na direita? Não tem coisa boa na esquerda? As ideias, eu acredito que... Mas só para só para devolver a provocação para eles, vocês não acham que é muito mais confortável fazer isso no legislativo? Porque quando você chega no executivo, você tem que equilibrar os postos, você tem que governar para todo mundo. E aí não cabe, claro, o cara tem que expor os pensamentos dele. Mas na hora de espremer, eu já vi, por exemplo, você pode até não concordar, eu também não acho que o Tarcísio é de esquerda, mas eu já vi ele voltando atrás em várias situações, Mas por quando conta houve uma das pressões. pressão popular, exatamente. Mas eu penso assim, quem diz que governa para todo mundo, não governa, né? Aquela Santos para todos. Isso foi campanha há pouco tempo atrás, né? Uma Santos para todos. Não tem como, né? Eu penso que precisa ter, de alguma forma, a gente não pode pensar num país sem pensar na economia, sem pensar numa forma de gerar emprego, pensar no setor empresarial, mas se você não definir o que você pretende, né, com aquele mandato, para quem você realmente vai destinar suas forças, eu penso que não resolve, porque assim, eu votei, né, na última eleição, eu votei no programa que o Lula defendeu, né? Por quê? Porque eu entendi que era o programa mais adequado para a população que estava passando por um desgoverno, né, que sofreu por conta de uma pandemia, aumentou a miséria e o programa demonstrava o quê? Vai ser o melhor para a população, né, que é a maioria da população. Então, vamos pegar uma cidade como Santos. A gente tem um orçamento, né, e para quem a gente vai destinar esse orçamento? E aí, essa questão, não vou dizer nem talvez o viés ideológico, a quem este prefeito pretende, para quem ele pretende governar, vai definir de que forma esse orçamento vai ser. Então, assim, eu quero o quê? Uma distribuição melhor desse recurso, levar mais recurso para as áreas que já estão afetadas, são mais vulneráveis, ou eu vou manter o privilégio nas áreas que já existem, como a Orla da Praia e tantos outros. Então, isso também vai depender
do que esse prefeito defende. Então, eu penso assim, não dá para você dizer que vai governar para todo mundo, porque você, de alguma forma, vai ter que escolher para quem você vai destinar mais recursos. Só uma pergunta, então, antes até de passar a mesma pergunta para o vereador. Se o prefeito ele destina automaticamente verbas para a ponta da praia, como acabou de dizer, né? Ele escolheu privilegiar alguns pontos, né, específicos da... É só para não tampar minha boca, não tomar esculhambo depois, né, pessoal? Ele pretende privilegiar alguns pontos de ponta da praia, alguns cartões de visita, etc. Nesses cartões de visita, nesses pontos, quer dizer que todo mundo que mora é de direita? Não estou dizendo que todo mundo que mora é de direita. Mas quem escolheu destinar, mais uma vez, verbas para onde não havia necessidade, possivelmente é. Mas, né? Débora, você analisando o orçamento de Santos, só aqui, eu estou dizendo, só para fazer um contraponto, a gente passa para o Fábio. Se você analisar o orçamento de Santos e até como isso se reflete nas urnas, né, os últimos governos, eles tiveram desempenhos eleitorais muito melhor na Zona Noroeste, nos morros. Exatamente. E até mesmo o volume de investimento, se você considerar, claro, o pacote de obra como entrada da cidade, Santos Novos Tempos, ou os investimentos para a entrada da cidade também acompanham a parte de habitação, drenagem e tal, o volume é até maior, né? Claro que algumas situações simbólicas. E o desempenho foi aquém, justamente na população da Orla, que cobra mais a parte de zeladoria, asfalto, essas coisas. Então, eu fiz o contraponto só pela questão da justiça. Nos últimos anos, eu acho que isso se refletiu uma melhoria um pouco mais acentuada nessas coisas. Não, de repente, na sua linha de pensamento direcionada para alguns segmentos sociais. Não, mas coisas. aí não é nem questão de segmentos. Eu moro na Zona Noroeste, eu sou moradora, eu moro no bairro do Sabuó. Então eu sei o que é estar cheio e não conseguir sair de casa, ou ter que colocar o pé na água. Eu não perco os meus bens. Sim. Isso não acontece, mas eu vejo quem perde, eu conheço quem perde, né? Morei a vida toda numa Cuca, hoje eu estou no Sabuó. E ali eu posso te dizer, a obra da entrada da cidade não era nada mais além de uma questão econômica, porque é turista vindo e caminhão para passar. Né? Agora, conversa com a população da Lemoa para ver se eles estão satisfeitos com a obra da dragagem, ali, de drenagem, se eles conseguem ter o resultado que milhões de reais que foram investidos. São os novos tempos, a gente perdeu o financiamento do Banco Mundial, porque lá eles disseram que a equipe que participava do projeto não era qualificado para isso. Então, assim, muita... Foi mais ou menos isso, foi troca de financiamento, não foi que perdeu, não, né? mas que não tinha. Eles mudaram outro... A gente fez... Então, mas foram 10% da obra feita, né? Então, assim, a gente não tem o resultado. E aí, tem uma coisa que parece ruim falar, mas, assim, a pobreza, ela garante votos. E quando eu falo pobreza, é a miséria mesmo. A miséria extrema garante. Por quê? A pessoa que está com fome, ela dificilmente consegue pensar e refletir, ter tempo para refletir sobre a qualidade do voto dela. Então, se eu... Acho que o voto é comprado. Não é comprado no sentido de eu vou lá, dou R$50 para você e você garante o voto para mim. Mas a partir do momento que você dá o mínimo para aquela pessoa, né? Até um asfalto na rua... Para quem não tem comida no prato, às vezes... Isso eu falo porque há uns anos, quando eu fui candidata a prefeita, em 2016, eu estava ali no meu bairro, no Sabuó, fazendo panfletagem, e uma senhora ali da comunidade do Pantanal veio falar para mim, filha, eu gosto de você e tal, mas o meu voto dessa vez não vai ser para você, vai ser para o prefeito, né, que seria para a reeleição. Assim, por quê? Não, porque a cidade está bem melhor. A cidade está bem melhor. A senhora mora aqui no Pantanal, né? Nessa última chuva, o que aconteceu com a sua casa? Ela encheu. A senhora perdeu alguma coisa? Perdi imóveis. A sua vida melhorou com esse governo? Aí ela parou para pensar, né? Porque existe uma propaganda muito grande. A gente tem o título de melhor cidade para se viver. E as pessoas acreditam nisso. Eu moro... Tem gente na cidade de Santos que nunca foi à praia, mas se orgulha de ter o maior orla do mundo, né? Mas, assim, tem uma propaganda e vamos pensar no sistema que a gente vive. A gente vive numa sociedade capitalista que faz com que as pessoas trabalhem muito
e não tem um tempo, né, de estudo, não tem um tempo para refletir. Então, ele trabalha 10, 12 horas por dia, chega em casa, cuida mais ou menos ali do filho, dá um pouco atenção a mulher para o marido para a esposa, acabou, e vai dormir para o dia seguinte, acordar de novo, tal. E ela não consegue refletir. Aí, a cada 2 anos, ela tem uma eleição. E quem vai... Vamos pensar o Tiririca. Tiririca, na primeira eleição dele, ele teve, acho que... Não sei, de votos. não, e no Guarujá, ele teve uma renca de votos, ele nunca deu um panfleto lá. É propaganda. Então, assim, as pessoas... E aí eu não estou dizendo que a população é coitada. Não. A gente vive num sistema que não permite que as pessoas se envolvam da forma que elas deveriam no debate político. Então, a gente não tem isso. E faz com que, infelizmente, vire massa de manobra. Ou, eu vou votar em quem? Quem está na frente? É fulano. Vou votar porque aí não tem segundo turno. Mas... eu acho que isso mudou. Vamos só deixar um pouco o Fábio falar. Assim, eu acho que isso mudou. Acho que a gente não pode também subestimar, né, a capacidade intelectual dos eleitores de escolherem. Não, até porque o voto de opinião, vocês foram eleitos com votações expressivas e tal, e eu acho que o eleitor faz o seu juízo de valor. Eu respeito a opinião da vereadora. Eu só discordei em alguns pontos, porque acho que para fazer justiça mesmo daquilo que se colocou em termos de investimento. O Santos Novos Tempos não é um programa de governo, né, de um governo. Ele vem desde a época acho que do Beto Mansur, depois foi desenhado o modelo pelo Márcio, pelo Papa, mas foi executado e tal. Então ele teve várias formas. Sim, acho que a continuidade, né, porque é ruim também quando a gente tem no governo federal, se a gente juntar o governo PT e o governo Bolsonaro, quantos ministros de educação nós tivemos? Sim. Dá para 20, sei lá, 20 time de tantos. futebol, opa. 2, dá para montar 2 times de futebol. Então, assim, essa descontinuidade, às vezes, de projeto também é prejudicial. Mas vamos ouvir o Fábio um pouco sobre... Não sei nem qual é a pergunta, né? Essa é do Murilão, a pergunta é Não, tua. a que você fez e que ele não respondeu, a inicial. A que você fez para a Débora. Não, ele respondeu a inicial. Opa! Acho que era sua. Ele ia falar alguma coisa e você pediu exatamente. Tem tempo, né? Ele vai dizer que eu falo demais. Não pode. Não, eu falei do ponto de vista... O que eu falei foi do ponto de vista que não é mais fácil, por exemplo, de ser legislativo para você poder atacar. Quando você está no governo, eu acho que o pensamento ele tem que ser equilibrado. Tem que ser um governo mais racional. Foi essa a minha pergunta. Eu entendi. O governo único, né? Quando você está no governo, no executivo, que você vai ter que executar, vai ter que fazer um governo para todos, não é isso? Agora, o legislativo... ele tem essa singularidade de representatividade, de segmentado, entendeu? Então, ele tem representatividades. Então, Concordo. ele tem tipos de lutas ali, ideológicas, territoriais, entendeu? Então, o legislativo... Segmentos profissionais. Então, ali é onde tem a pluralidade do que o pensamento do santista está lá, representado ali, entendeu? Por isso que eu vejo que dali... atacando pedras, porque quando o governo executivo faz alguma coisa, ele deixa alguns segmentos sem contemplar. Ele não atende todo mundo. Não atende todo mundo. E quando esse pessoal não é atendido, ele ataca a pedra. É simples. E é para isso mesmo que existe o legislativo. Ô, senhor, o senhor esquece fez da gente, a né? orla, mas o senhor não fez o Jardim Castelo. Você está entendendo? É por isso que tem essa representatividade, é por isso que é o legislativo. Não, defendo para total, nós, claro. Para nós podermos, pelo povo, nós temos um microfone lá, nós temos dão a voz para nós, para que representamos essa classe que talvez, quando o governo fica, às vezes... porque tem muita... Quando o governo executivo ele começa a trabalhar, ele tem muita gente por trás e tem muita coisa a se pagar para essas pessoas por trás. Entendeu? E essas pessoas não moram em lugares pobres. Entendeu? Eu quero dizer, eu fui um morador, eu nasci, criado aqui no Paquetá, na São Francisco, e depois fui morar em cima do dique, no caminho da Capela. Então eu sei muito bem como que se vive um ser humano. No calor é rato, barata e urubu em cima da nossa cabeça, e no frio a gente tem que pôr um tapetinho para a gente não pegar uma pneumonia, porque a friagem sabe quem dorme no chão. Então, a minha realidade foi isso. Eu fui nascido e criado lá, não tem história. Eu não tenho história nem narrativa. Mas até... É só eu e minha mãe. Não tô criando. Não, até aí não tem ideologia nenhuma no que os dois estão falando, basicamente. Tem trabalho, Nós temos discordamos de trabalhando. vocês, tá? Nós luta estamos por trabalhando. necessidades e Pensamento ponto. é É mundial. isso. O poder, o executivo, tem que olhar com, lógico, a orla.
porque nós somos uma cidade turística. Às vezes estamos lá trabalhando no turismo, lá, estamos levantando, põe o nosso carrinho na praia. Logicamente, temos... Comércio pra caramba. Temos o porto aqui, que é... Se a gente virar... O que aconteceu vários e vários governos de virar as costas para o porto. Porque tinha apoio do governo de São Paulo, aqui do Palácio dos Bandeirantes. Então, o porto que se dane. O trabalhador que se dane. Então, é difícil, entendeu? Agora, nós estamos lá, que eu quero só responder, bem claro. Segmentado, quando ele está lá, o governo, às vezes ele só olha para um lado, nós estamos lá, opa, esqueceu de olhar para isso. É para isso que nós estamos lá. Não, eu acho que a posição do legislativo é perfeita. O vereador serve pra alguém, isso. Às vezes chega pra gente e fala assim, pô, mas caramba, a Câmara dos Deputados ou a Câmara dos Vereadores está mal representada, usando exemplos pontuais. Eu falo, mas é a representação, não existe nada mais democrático do que essa divisão. É a representação da sociedade. Claro. É a representação da sociedade. Mas tem uma questão, assim, eu sou oposição ao governo, sou. Mas, a depender do projeto e da pauta, se for algo bom para a sociedade, eu não tenho problema nenhum em votar favorável. Mesmo se for... Já votei favorável a projetos do Fábio, né? Como também já teve questões de lutar contra, né? Mas, assim, se é algo bom, não tem problema. Não é aquela oposição que só está ali só para aparecer. Não, a gente quer fazer política, né? Quer fazer com que a cidade seja beneficiada. Quando a gente está falando, a gente está numa cidade turística, a gente precisa. Mas para quem vai servir isso? É só para o turista? Ou toda a população vai ser beneficiada? A gente vai pensar no comércio, mas a gente tem que pensar em todo o comércio, não nos grandes conglomerados, os grandes grupos empresariais que sempre ganham na cidade. Vamos pensar no pequeno, no micro, no médio, vamos pensar na economia solidária, naquela pessoa que está na informalidade, e o município precisa se preocupar com isso. Então, assim, eu não posso pensar que a cidade ela precisa de mais um shopping e, por conta disso, a prefeitura e parte da Câmara vai ter que trabalhar para isso acontecer. Não, mas é isso que a cidade precisa? Já não está difícil da forma que está? A gente não precisa fomentar outro tipo de comércio para fazer o centro da cidade que está largado, né? E aí, né? O próprio Gonzaga já não tem mais a mesma vida. E aí, a quem serve isso? Né? Então, assim, a gente precisa ter essa preocupação para que os benefícios que ocorram na cidade, elas possam ser cedidas também pelas pessoas que não vivem no entorno. Né? Então, aí, para mim, se a Ponta da Praia tem pessoa de direita e de esquerda, não importa. A gente está falando de turismo, estamos falando de turismo, mas eu quero saber se a população lá do Caruara também vai ter o reflexo do turismo. E lá tem um potencial muito grande, mas ninguém liga para lá, porque não é cartão postal. Então, vamos falar de turismo, vamos falar para além da orla. Vamos falar de comércio, vamos falar para além dos grandes conglomerados. Né? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. A gente está basicamente aqui apontando que vocês concatenam num pensamento quando a questão é a gestão pública municipal, certo? Afinal de contas, a função de vocês é estar fiscalizando o que está sendo feito. Né? A função do vereador é essa. Uma delas, mas a principal. A principal é fiscalizar. Né? São fiscalizadores hoje do que é feito dentro do governo. Mas às vezes não fica um pouco, e olha, eu não vou defender ninguém aqui, tá? Raramente eu levanto e defendo alguém. Às vezes eu posso não concordar, mas também guardo pra mim. Não é um pouco complexo a gente colocar isso na conta do município? Eu fiz essa pergunta pro Rogério e fiz pro Caio também, não fiz? Pro Caio Amado? Porque parece que tudo é culpa do prefeito. Mas a polarização, ela atrapalhou muito a vida dos prefeitos. Se ela atrapalhou dos governadores, imagina dos prefeitos que estão na ponta, né? O cara recebe, tá na pontinha da pontinha do problema. Então você teve uma série de problemas, e eu não vou defender Jair Bolsonaro, mas cara, esse cara foi um azarado. Ele pega a guerra, ele pega a pandemia, é difícil, né? A maior crise sanitária do século. É difícil você considerar que só a gente que saiu mal. Não, todo mundo apanhou. Você vê fome e miséria no mundo todo. Você viu centros urbanos fechados no mundo todo. E hoje, até hoje, nós temos reflexo dessa pobreza, dessa desigualdade, da guerra, da questão do combustível. É que a gente tem uma mídia que é regional. As pessoas hoje elas consomem pouca mídia. Mas se o ser humano tivesse a capacidade de absorver em tempo real a mídia do universo inteiro, do mundo inteiro, a gente ia ver essa constante, acredito que nos maiores centros urbanos do
do globo. Né? Isso acaba traduzindo muito pro pessoal. Por isso que eu mais sempre... próximo. Hoje a gente trouxe aqui 2 representantes da Câmara que discordam do prefeito, mas que têm discordância ideológica um do outro, mas se apoiam quando é necessário, mas discordam bastante por questão de ideologia diferente. Agora vai minha crítica para vocês, eu não sou muro. Eu só acho que ideologia... Desculpa, pessoal. Eu acho que extrema é uma porcaria, para não falar um palavrão aqui, extremamente obsceno. Eu acho que se a gente chegou onde a gente chegou, e a gente teve prefeito com governador concorrendo para ver quem era presidente, com blá blá blá, e o cara é eleito e fica lá no palanque por 4 anos, e aí o Lula criticou isso, e hoje tá lá fazendo a mesma coisa que o Bolsonaro fez, e o Bolsonaro fez a mesma coisa que o Lula fez, só que na época do Lula não tinha internet, e tal, tal, tal. Não é questão de gestão, não é questão de não cuidar do bem público, é questão única e exclusivamente de ideologia, que é a mesma ideologia hoje de um governo mais à esquerda que manteve trocentos problemas e projetos sociais para conseguir ter o seu voto. Inclusive aí o Zema falou essa imbecilidade da questão do Nordeste, como se o Nordeste fosse um facilitador de votos por ser um lugar pobre que não produz nada e ali sempre vai ser um antro da esquerda, né? E o Jair Bolsonaro, a primeira coisa que ele fez foi mudar o nome do Bolsa Família para Auxílio Brasil, porque ele queria chancelar para ele, porque ele também queria aquele projetinho de poder. O problema não está na ideologia, não está na falta de debate e discurso, e às vezes chega na ponta, e de novo, não estou defendendo o prefeito, mas é culpa tudo do prefeito? Vou fazer a terceira vez que eu faço essa pergunta. Pode começar. Veja bem, não é tudo culpa do prefeito. Mas é culpa de quem? Da ideologia da gente? Quem que chancela para nós que ela é a garota da extrema esquerda e quem chancela para mim que eu sou o representante da extrema direita? É o Centrão? É o isentão? Quem é? Geralmente a mídia. Peraí. A mídia, A mídia, isso é a mídia. não sei, quero saber. Não, a mídia. Fazer a meia culpa, porque a mídia, né, geralmente. Ela é a extrema, nós estamos aqui, somos extremistas, não estaríamos nem aqui, irmão. Nós não estaríamos nem aqui. Então essa história de extremista acabou, entendeu? Isso é papo furado. É papo do isentão e do meio, que rotulou a gente como extremista. A gente é, claro, nos pensamentos, claro no que pensamos. Simples. Contundentes. Contundentes, talvez, mas claro, porque o centro, o trabalho de sempre que teve muito tempo aqui, foi 30 anos de PSDB, irmão, que não sabia Estado, que lado, do Estado, né? Que tinha tinha poder aqui dentro da cidade, até porque era submisso esses governos aqui do Estado, e que virou até as costas para o Porto, porque não precisava do Porto. Desculpa o palavrão. Eu faço um pi ali no... Pi, então faz pi, entendeu? Não, pô, é vocês que rotulam a gente de extrema. A gente não é extrema, não. Extrema, não. Eu vou falar, Não, nós temos um vocês não, extremo... parte da Nós mídia. temos um extremo respeito um com o outro. Eu tenho um extremo respeito com a Débora pelo pensamento dela, que é claro, eu sei como ela pensa e ela sabe como eu penso. E nós vamos para o debate ideológico sem extremismo, porque somos amigos. Mas você sabe, Sabe? você concorda. Colegas. Mas não somos Não, não, inimigos. é. Mas você é. concorda, Quero vocês dizer que concordam não é que, isso. existem extremos. Existe. Não, existe. Eu acho, Dan. Não. Só pra fazer um Não ponto. necessariamente Não, somos nós. Não falei que somos vocês. respeitados. Peraí. Mas na só sociedade existe. Para colocar um outro tipo de pensamento. Às vezes o Dan colocou... Eu até discordo às vezes, alguns posicionamentos de parte da imprensa, quando coloca realmente um extremo e aí generaliza tudo, uma parte, e eu sou contra também. Isso. Mas, por exemplo, Sem o que eu acho rotulação. o que eu acho também que o Dan colocou, e aí eu concordo com ele, seria o seguinte: às vezes, as pessoas, eu acho que na política hoje, cada vez mais, elas perderam a capacidade de lidar com o contraditório. E aí se rejeita até uma conversa para se buscar um consenso. Sim. Porque o que acontece, Fábio? No Congresso Nacional, a gente tem pautas, como a Débora colocou agora há pouco, né? Quando é importante para a cidade, a gente vota. Só que virou um fla-flu. Para não falar o Santos e Corinthians ou Eu Palmeiras acho e tudo São Paulo. fla-flu também, vai tudo pra torcida. Sabe por quê? Aí a gente fala assim, não, mas pô, aí vota só contrário, né? Porque vota contrário. E quando é favorável, por exemplo, a gente tem situação de deputado bolsonarista que no governo Bolsonaro defendeu tudo contra, era de repente um pouco mais contra pautas populares, porque é importante para o Brasil avançar, vamos dizer assim, né? É importante para isso, com esse argumento. E agora vira... Outras pautas são importantes para o Brasil avançar e o cara não vota porque o líder
direciona para isso, entendeu? Aí falta, às vezes, um pensamento individual. Fica esse pensamento de massa, Exato. dentro de um contexto de grupo, você tá entendendo? eu Eu falo entendi, mais a questão mas- do conflito ideológico. Então, mas Aí, onde eu pô, se queria você chegar- não topa nem dialogar, fica você vê, difícil, não, entendeu? o que eu queria chegar é um Caio, vamos falar aqui da região, um Caio Amado que permaneceu com o comércio aberto e o Rogério Santos que fechou com tudo e ainda multou todos os comerciantes e não isentou as multas. Eu sou contra a isenção de multa. Eu É. acho que. aí já é outro. Mas a questão é que nós estamos vendo duas pessoas que não são de direita ou de esquerda, mas que agiram de modos diferentes. Mas aí eu só queria trazer, vamos trazer para a cidade, né? Porque a vida acontece na cidade. Vamos pegar desde o Beto Mansur, né? Desde o Beto Mansur até hoje, né? O Rogério Santos. Qual a dificuldade que esses prefeitos tiveram para passar alguma pauta dentro das câmaras? A gente está dizendo numa Câmara Municipal, onde a maioria é base do governo, desde o Beto Mansur até agora. Então, não existe uma dificuldade do prefeito de implementar qualquer política que seja, porque ele tem, no mínimo, 18 votos. No mínimo 18 votos. Mas isso é né? uma característica da democracia brasileira. Não, né? não, Quase todos- eu sei, não, mas o que eu estou sempre- dizendo sempre é mais aqui fácil, mas né? Quando eu é tô, governista- mas eu estou trazendo a nossa realidade, porque assim, qual é a dificuldade? E a gente está falando de um município que mesmo durante a crise da pandemia não teve uma diminuição drástica na sua arrecadação. Então, o nosso município é um município rico. Nosso município tem dinheiro para poder fazer política e o prefeito tem a Câmara na sua maioria, para aprovar qualquer projeto que seja. Então, não existe, dentro do município de Santos, uma dificuldade ao prefeito para que ele justifique não implementar uma política que seja favorável para a população, porque ele tem a maioria da Câmara para conseguir aprovar. E aí eu pergunto, por que com esse contexto, né, político, a gente não consegue avançar? A gente está falando de uma cidade rica, né, com mais de 4 bilhões de reais de orçamento, onde as pessoas passam dificuldade na saúde, e aí eu digo isso por experiência própria. Né? Minha mãe morreu de um câncer, porque durante meses ela foi tratada como uma vesícula, né? E depois se descobriu um câncer no pulmão, e depois era uma infecção urinária que, na verdade, era uma metástase. Né? Eu estou falando porque eu vivi isso. E depois da minha mãe, eu tive várias pessoas que me procuraram porque eu divulguei isso. Por causa da saúde pública. Por Foi um causa erro da saúde pública. Porque o que se faz? Se terceiriza. Né? A educação. A gente está falando de uma cidade que tem lá Santos do Futuro. Santos do Futuro. A gente tem uma educação que o servidor não tem valorização. A gente está no mês de agosto e tem escola que não tem mediador para as crianças de inclusão. E aí, qual é a justificativa disso? Né? Então, assim, o prefeito em Santos, ele tem todas as possibilidades de implementar políticas que realmente modifiquem a vida das pessoas na cidade. Mas não se faz por quê? Vontade política? Uma escolha, né? Há a necessidade. E aí eu falo que tem uma questão ideológica, porque os governos, né, desde o Beto Mansur, e aí vamos trazer o PSDB, né, o combate, a perseguição ao funcionalismo público, né, a desestruturação do serviço público, a privatização, isso é uma questão ideológica. Então, assim, ele também não deixou, por ser o prefeito, né, ele não deixou de lado aquelas convicções privatistas, que já é uma característica do próprio PSDB. Então, o cenário de Santos, ele é totalmente favorável para que a gente tenha uma implementação de políticas públicas para a maioria da população, e essa maioria que gera riqueza e que não tem acesso a ela. E aí, é só a gente pegar os números, pega lá o último censo, a questão do IDH, isso a gente traz muito nos nossos programas. Santos tem IDH de Noruega e IDH da Síria. Né? Vamos lá fazer uma visita. Eu moro ali no bairro de Sabuó. Vamos lá fazer uma visita, ver como está o pessoal ali do Pantanal. Vamos lá no DIC, ver a realidade dessas pessoas. Tem gente que passa fome em Santos, né? Mas deixa eu fazer... Calma, vamos lá. Assim, Eu tô calma. a gente não trouxe nenhuma
ninguém aqui da prefeitura para que possa se defender, entre aspas. E eu também não vou ficar fazendo essa ponta. Mas a gente pode convidar uma outra oportunidade. Não, a gente pode. Eu acho que até seria interessante da gente convidar, porque assim, vamos falar alguns pontos aqui, tá? Só claramente. Primeira coisa, a questão do centro, né? De quem fica no centro não tem uma coisa... O Fábio já tá pé da vida já. Ele não tá nem olhando mais pra nós aqui. Tá bravo. Não, mas eu tô respondendo ele. Ele não tá olhando pra mim, mas eu tô respondendo ele. Como não tem extremo? Como não tem extremo? Quem entrou lá no Palácio não era extremista? Quando o Black Bloc travava a rua e quebrava lá a Paulista inteira, não era extremista? Pra mim, na minha humilde opinião, tem extremo sim. Tem pensamentos que eles saem da questão da lei. O extremista é aquele velhinho que entraram lá dentro? Pô, aquela senhora. Aquela senhorinha lá de Tubarão lá. Aquela senhorinha de Tubarão, a vovó do golpe, pô. Ela era estelionatária, pô. Ela tinha ficha corrida. A porta tava aberta. A porta tava aberta. Ah, irmão. Você não vai contar a história vovó de Tubarão, a vovó de Tubarão e foi que era uma velhinha, não dá. Você tá mediando que vai enganar. Você tem que ter aberto lá pro povo. Não é rir, não. E agora? Porque tem gente presa ainda lá. E agora? Entendeu? Tem gente presa. Pô, teve quebrado várias vezes, a esquerda quebrou tudo, nunca foi preso ninguém. Foi preso, sim. Foi preso nada. E tem que prender. Tem que prender nada. Não quebrou? A gente valoriza a obra de arte. A gente não Não, vai vocês lá defecar em cima de uma obra de arte. Tem que passar as imagens aqui. Passa a imagem, vai ver. Mas passa a imagem real. Era o Porque Lula. Irmão, para com isso. Não era o governo Lula? Qual dia 8 era o governo Bolsonaro? Irmão, para com isso. 8 dias de governo. Você tinha aparelhamento. O GSI tava... Cadê o GSI? Tem um quartel embaixo do Planalto. Você nunca foi dentro do palácio? Já. Existe o quartel ali. Sim. E cadê os homens do policiamento? Cadê o exército? Estão descobrindo agora tudo isso. Então. A CPM serve pra isso. A gente vai descobrir em breve. Calma. Direita Não pediu a puna depois antes tá de ser esvaziando. esclarecido. Não vamos punir. Mas sem a ser vovó de esclarecido. Tubarão tinha ficha. É, irmão. Tinha. Tem ficha. Tudo bem. Irmão, Mas como ele- ela agora- mesmo falou, tem gente ruim da esquerda e da direita. É isso, mas é isso que eu Entendeu? tô... Opa, Mas peraí. falou, Mas é isso que eu tô falando. Então, É isso que eu tô falando. Tá, mas não era todo mundo. Ó, Até falei porque calma gente pra que vereadora, foi tinha que ter preso- falado pro calma, o vereador tá bravo comigo. Não, você falou pra mim, eu falo, Vai velho. acabar nossa amizade aqui. Não vai acabar nunca. É pau, se precisar, irmão. Eu entro no ringue e luto e depois eu... Mas agora, pera, deixa eu só mostro o voltar a cara. bomba aqui. Já que não tem já que vocês são muito amigos, eu tô vendo que os dois estão muito juntos aqui. Eu tô tamo assustado, nada, Moreira. tamo nada. Não, eles Amizade. são muito amigos aqui. O Fábio sentiu o golpe. O Fábio sentiu o É golpe. golpe? Foi golpe? Não, Foi ele golpe? sentiu. Opa, é golpe? Não, ele sentiu o golpe. Ô, Não. Veja bem, Eu não nem pode quero ser. citar- Quer dizer Não que eu pode falei rápido. Não pode justificar. Tá faltando meu Não potinho pode de pipoca justificar. aqui, gente. Eu quero justiça. Não justificar as coisas prendendo senhoras que estavam na frente do quartel lá do Exército. Entendeu? Tem que tirar, ver realmente quem é quem, prender quem é quem. Justiça é justiça, irmão. Agora, não faça injustiça. Deixa eu fazer uma Não, pergunta. mas Não eu ia fazer voltar a injustiça, pergunta pra cá, do espancamento da prefeitura. Só porque ele jogou a bola agora. Pronto, Só- você eu vou- escapou, vereador. Não, Não, escapou. pode voltar. Você já não tem volta problema. depois. Não é brigar com você. Vamos lá. Vocês estão defendendo... Chateado porque eu chamei Não, o não, Zezé não. do meio de vocês então. Não, só Vamos lá, vai, Chega fala, no microfone. caralho. Eu só tô falando Pode o seguinte, falar, pode vou botar falar aqui. o seguinte. Vocês ambos estão defendendo o posicionamento, né, o livre pensamento do posicionamento, que eu não tô taxando como radicais e tal, é o pensamento, e eu acho que Pode me chamar de radical. Porque Não, radical não. é aquele que vai à raiz do problema. Então, mas Pode eu me chamar, acho tem que problema. não é, por exemplo, extremismo Não é é uma radical, coisa né? muito... Não é muito extremo. extremismo. Tá bom. Eu Direita e esquerda. não vou chamar de extremismo, mas todos eu acho que vamos concordar aqui, os quatro, que todo pensamento, todo incentivo de pensamento, né, todo estímulo, ele gera uma consequência. Sim. Né? Ele gera uma consequência para todos os lados. Então, quando a gente tem, por exemplo, a fase atual, né, não estou... Toda vez que a gente colocar uma informação aqui, não é porque a gente concorda ou discorda. A gente está colocando a informação para que vocês possam comentar. Tá. Então, por exemplo, qual é a fase atual... O Danilo tá sem posicionamento. Qual a CPI? A CPI, ó. Qual que é? A gente já fala de CPI. Tá. Qual que é a fase atual da investigação em relação aos atos de 8 de janeiro? Tá. Para não falar que é golpista ou é o Temos golpe que do analisar, golpe. não tá no inquérito, Tá tá em investigação. tá em investigação. Qual que é você é um policial, vocês conhecem então o não pode- processo. não vamos punir Mas ninguém antes. qual é a fase? Né? A fase de investigação foram de prisões de pessoas que incentivaram. Certo? Essa é a fase. Tá. Foi acho que essa semana teve uma operação Mas que prendeu algumas Mas pessoas. ontem prenderam uma deputada que tinha uma música.
foi candidata a deputada ou não? Foi candidato, Foi deputado numa candidata. evangélica. Isso, mas assim, vamos uma lá. música, Mas irmão. prenderam um rapaz Tudo do bem, Guarujá mas- por conta de uma música também. Entendeu? É Veja isso. bem. Faz Entendeu? parte, mas eu tô dizendo, É se- isso. o livre pensamento, é Tá. ok, eu não sou favorável a excessos do judiciário, eu não sou favorável, mas Exatamente. nós estamos nessa fase. O que eu quero dizer é o seguinte, Então, excesso. todo pensamento, Excesso, estamos vivendo um Concordo. excesso. então, ok, existem Concordamos excessos, todos isso. Existem excessos, Todos. mas é o que eu estou dizendo. Quando você emite um pensamento, né, é um princípio básico de comunicação. Emissor ou receptor, né? E você tem a mensagem no meio. Se a mensagem, ela gera da pessoa que está emitindo essa mensagem, ela vai causar vai incentivar uma causa na outra ponta. E, às vezes, o cara que recebeu essa mensagem, que foi lá e quebrou as coisas, não necessariamente a gente está querendo atribuir isso a um topo da pirâmide. A investigação vai dizer quem que estava responsável por isso. Mas, assim, é fato que... Houve estímulo. Eu entendi o dele também. Que houve estímulo, é Houve isso. estímulo. Depende do estímulo. Vamos tentar entender o que é estímulo. Um filme que mata todo mundo não é estímulo para um rapaz sair e matar todo mundo? Então vamos mas proibir é- isso? Vamos ter um parâmetro para entender. Não, Mas mas aí a gente tem- tá falando mas- de ficção e vida real, Não, Mas Fábio. aí, Peraí. Fábio, Entendeu? acho que a Então gente vamos tem parar. que pensar, assim, Tudo é estímulo. nós enquanto, e aí eu não estou dizendo, pessoas públicas, vamos colocar assim, né? Porque hoje a gente tem uma responsabilidade, a gente tem, de alguma forma, Tá. pessoas que nos seguem, É verdade. né? E a gente tem uma responsabilidade sobre o que a gente faz, de que forma a gente se expressa. E a gente sabe que tem pessoas que seguem aquilo, né? Então, e aí eu vou trazer o caso do Bolsonaro, né? E hoje eu conversando com um rapaz, ele falou assim: eu atribuo a morte do meu irmão ao Bolsonaro. Por quê? Meu irmão era um rapaz de 37 anos que acreditou no Bolsonaro de que a vacina chinesa era não devia tomar a vacina. E assim, meu irmão morreu de Covid, né? Meu irmão morreu aos 37 anos em 3 dias de Covid. Então, assim, Pode ser até que o irmão dele que morreu discordasse dele, né? Entendeu? Entendeu? Então, Essa é a riqueza Não, mas democrática. e Pode ser assim, a própria pessoa que Eu morreu, não poderia fui discordar dele. vacinado. e Eu não tomei assim, nenhuma vacina. e aí a gente Eu tem morri que de ter... Não. Não, mas Então, pelo menos os estudos demonstram que pelo menos 400 mil pessoas poderiam ter sobrevivido se a vacina tivesse vindo no tempo, né, correto. fomos dos primeiros né? países até a vacina. Não. E assim, mas quem a gente resolveu, o que foi prioridade? Aí ficou aquela guerra entre Bolsonaro e Dória para ver quem fazia. Quem era o pai da Quem vacina? era Sim, o a gente já pai, criticou isso em vários programas. Né? E, né? assim, e na verdade o que a gente queria que a população tivesse a livre-arbítrio. possibilidade. Eu também sou. Eu não sei se Eu não sou sei eu de não tomei, livre-arbítrio, mas porque sou a assim, favor de- se a gente conseguiu erradicar algumas doenças, foi graças à imposição do próprio Estado. E hoje a gente está vendo aí um movimento anti-vacina que está fazendo ressurgir a polio. Sarampo, né? Tá Não, fazendo no mundo, não é no Brasil, no mundo, no é o mundo. movimento Nos Estados Unidos anti-vacina. acontece acredito o movimento muito na anti-vacina. vacina. É. Mas eu não entendo que tem uma vacina tão rápida. Eu nunca tinha visto isso. Mas aí Entendeu? é uma tecnologia, as coisas vão avançando. Mas né? não, Fábio, agora sério, é Não, tecnologia. Hoje, pô, tem as impressoras 3D. Sim, é, sim. O cara constrói uma casa em um dia. Sim. Peraí. Mas, assim, na tudo tá a tecnologia mudando. não tá. Vai na ciência lá, de fato, e vê qual é a vacina mais. Vai entrar no Google aí, não tem fala quanto tempo, em média, Mas uma quanto vacina. tempo tinha, né? Não, é que Entendeu? ela já tava assim. Tinha. Eu entendo o que todos estão falando. Eu até entendi a tua parte da questão das pessoas presas, etc. Porque eu também concordo. Botar todo mundo. Na vala comum, irmão? Eu acho isso complexo. É. Mas assim, desculpa, o cara que endossou, que destruiu, que financiou, que pagou, que mentiu, que projetou fake bom. news pra fazer as pessoas, esse cara tem que estar preso. Tudo bem. É um bandido, é um vagabundo. O Black Bloc. Bloc, o cara que destruiu a Paulista, quebrava banco, blá blá blá, blá blá blá, também tem que estar preso. Danilo, nós temos hoje uma justiça, você prende um cara com cocaína, com maconha, e ele é solto na audiência de custódia. Na hora. Mas não é só o usuário. o cara que qualquer rouba um, rouba, um um monte de traficante, coisa, qualquer Um monte de coisa. coisa. Audiência de custódia. Então, dá uma presunção que o cara tem chance de mostrar, ou vai ficar em liberdade para poder provar A inocência a dele. inocência dele. Pô, puseram um monte de gente lá, sem ter ido nem no palácio, irmão. Não foi os que estavam presos só, que estavam lá quebrando. Então, nós temos que botar em cadeia pessoas Mas que quebraram. posso te fazer uma pergunta? Quantas vezes na história desse país isso aconteceu? Dessa proporção?
Eu não sei se teve anteriormente desse propor- tamanho. proporção não Proporcionalmente, teve. não. Eu acho que Eu acho que foi um ponto de Aí é uma ruptura. imagem de Black Bloc, né? Ah, não. Aí Não, Não, aí é eu o achei do que pessoal. É o que parece, tá maluco vendo como do- parece? Eu até Bolsonaro confundi. Então, ou não é? presidente. Não é? Pode ser também. Não é? Pode ser. Então, a gente tem que outro tá descobrir. querendo ver, descobrir, O que me cara. interessa é o botar que na eu quero cadeia. também. É Eu quero cana. saber se tem os caras infiltrados. Mas isso. aí Então. assim, aí é querer não assumir, né, as responsabilidades. Tudo que a gente viu durante esse processo, e talvez a própria justiça tenha errado em permitir, né, que esses quartéis tenham sido formados, né, em frente aos quartéis, né, esses acampamentos, porque o que a gente viu foi isso, né, eles foram se sentindo cada vez mais seguros, empoderados, eles tinham a razão para cometer aquela ilegalidade. Quando acontece, né, tem aquela... Eles usavam alguns textos da Constituição. Sim, Isso, sim. mas eu vou fazer agora uma pergunta para a vereadora. O Stedley não fez a mesma coisa? O Lula, quando usou o MST, não fez a mesma coisa? Quando mesma coisa o quê? Quando você tinha um acampamento do MST, esquece se eu acredito ou não, se eu concordo ou não, se eles estudavam qual terra era improdutiva ou não. Não é isso que eu estou perguntando. Não, mas aí é que eu quero que você fala que fizeram a mesma coisa. Eu quero saber exatamente o acampamento do MST, que entrava numa terra, invadia, ficava lá... Que terra? Eu preciso saber do que... Várias, por Tá. exemplo, a da Suzano. A da Tá. Suzano, que era um campo de pesquisa. Foram quantos anos? 10 anos destruído de pesquisa? Da Suzano? Acho que foi mais ou menos isso, não? Eram 10 anos de pesquisa destruída. Ninguém entrou lá para plantar. Entrou e destruiu a pesquisa, que era uma pesquisa de reflorestamento, pesquisa de um trabalho interessante para o campo, até porque a Suzano ela tem que trazer essa contrapartida via que ela vive da celulose, né? E a primeira coisa que o Stedley fez agora que o Lula entrou, e o Lula até deu endossado, de colocar o exército do Stedley na rua. Ou seja, ali, peraí, é um movimento que busca a reforma agrária ou é um movimento, é um paramilitar que é utilizado quando precisa mostrar força? Então, a grande questão não depende da narrativa, porque eu concordo que quem quebrou e tal tem que ser preso. Agora, embora eu tenha achado isso, desculpa, Fábio, eu achei muito idiota. Minha mãe foi pra porta do quartel, tirei um sarro. Falei, pelo amor de Deus, a intervenção, tá louco? Tá em que ano a gente tá? Agora... Intervenção militar, mas quando o militar chega para tirar, é abuso. Mas não é tudo ruim esse tipo de movimento que é fora da lei, é à margem da sociedade? Porque não é normal ter gente acampando na porta do quartel, isso é margem, né? É extremo. E também não é normal o cara ter lá o acampamento dele e quando o cara fala, vamos invadir ali, porque senão, se não fizer, a gente vai invadir também, é extremo. Não, mas aí a gente tem que pensar o que se pretende. Quando a gente fala de ocupar uma área, né, a gente está falando de um país que tem milhares de quilômetros de terras improdutivas e milhares de pessoas sem ter onde morar e onde produzir. Quando se ocupa uma área, e isso tanto o movimento rural quanto urbano, quando se ocupa com a pretensão de forçar o Estado a debater a questão da moradia ou a questão da agricultura familiar, do agro, de que forma... Tá aí, o agro é rico, mas... Todo mundo que está no campo tem riqueza? Não, só os grandes pecuaristas, né, essa bancada do agronegócio. Então, quando se faz uma ocupação, é justamente para falar, a gente precisa repartir. Nunca foi feita uma reforma agrária no país. Né? Tem pessoas que são expulsas. É só a gente ver o que acontece com os garimpos, com pequenos agricultores que são expulsos das suas áreas. Então, quando movimentos como o do MST ou do MTST ocupam determinadas áreas, é para forçar o Estado a fazer aquilo que a própria Constituição determina, que o imóvel... Mas muitas né, vezes acaba violando a liberdade individual, né? Mas a qual? propriedade privada. Então, mas aí... Em alguns momentos isso acontece Mas a propriedade privada, ela tem uma limitação, né? Você precisa fazer com que... A própria Constituição fala, né? Você tem direito à propriedade, mas essa propriedade, ela precisa cumprir a função social. A partir do momento que ela não cumpre a função social, ela está contra a Constituição. Então, assim, a gente tem aqui no município existe um Estatuto da Cidade, né, que fala que, olha, imóveis fechados, né, podem ser utilizados para habitação popular. A gente tem aqui uma cidade
com um número imenso de imóveis abandonados. Imóveis ou terrenos? Você tá se Não, referindo? imóveis mesmo, imóveis. Porque ele não cumpre a função social. Está lá. Existe o direito à propriedade privada, mas ele não é um direito que é superior a qualquer outro, que ele precisa cumprir a função social dele. Se ele não cumpre, cabe ao Estado fazer com que isso seja cumprido. E, por vezes, o que a gente vê é uma inércia. Está aqui o centro de Santos, com um monte de imóvel, por conta da especulação imobiliária, fechado, para alguém enriquecer. Existe, vamos falar da questão urbana, existe mais imóvel sem gente do que gente sem casa. Então tem alguma coisa errada, né? A gente tem aí um êxodo rural, por quê? Porque as pessoas não conseguem produzir. Vamos falar, quem alimenta o país? É o agro? Não, o agro faz farelo para mandar para a China para poder alimentar porco. Alimentar os Agora, caras lá. agora, quem produz alimento é a agricultura familiar, Nunca é foi o feita uma MST. reforma, não é? Não, Nunca mas foi aí- feita. aí Quantos é um- anos de governo é PT? uma- São exatamente, 14. exatamente. E hoje Então, agora nós estamos nas pautas, estamos no né? 15º. Por quê? Mas foi feito. Vários movimentos não foi foi? feito. Não, você tem vários assentamentos. Não, tem assentamento, Você tem mas vários tem, mas- assentamentos. se Eu tivesse posso uníssono fazer. Não, esse e aí eu pensamento, faço. o E aí eu Stedley faço. não estava Não. induzindo uma invasão de terras É do próprio isso. governo Não, federal e eu- agora. Isso está acontecendo E aí também. eu faço uma Entendeu? crítica ao governo Lula e ao governo Dilma que não fizeram o suficiente. E aí eu faço as críticas ao governo do PT, que fez menos assentamento que o próprio Fernando Henrique. Fez menos e deveria ter feito mais. Então, se o STED ele ocupa uma área da União, ele está cumprindo a função do movimento do MST, que é cobrar, independente de quem seja o Lula ou o Bolsonaro. Então quem também subiu o Palácio do Planalto e tomou lá porque acreditava que teve uma é compra totalmente diferente. Não, é que eu Mas são tento totalmente posicionar sempre as duas diferente. visões. De novo, você ficar no meio do total- caminho não é tão ruim. É totalmente A gente tenta diferente. analisar os- Você não Exatamente. entra Às lá vezes. com a intenção de destituir. Mas- O que mas aconteceu... sabe qual foi o Só um desgaste do momentinho, governo Murilo. PT? Só um momentinho, Murilo. O que aconteceu no 8 de janeiro foi a tentativa de destituir um governo eleito democraticamente. Foi isso. Isso que se tentou no 8 de janeiro. Com velhinhas. Não Um ataque de importa, velhinhas. não Põe importa. a foto da não Suzana no importa. celular aí, Davidson, Não por importa. favor, da invasão. Não foi nada, importa. alguma coisa orquestrada, porque não ia ser um monte de... Mas Não, foi, mas ninguém tá foi falando, orquestrado, independente disso. A foi. motivação, Fábio, a motivação, ninguém tá falando de quem incentivou porque a gente não tem prova. Um exército, um Não, tudo bem, mas um ninguém paramilitar ninguém tá invadir- falando isso. Mas a motivação Não tem- que não foi tinha isso, que foi vista, Ninguém tava né, armado. as pessoas deram entrevista, as pessoas gravaram um vídeo, produziram provas contra elas, usavam as suas redes sociais para produzir. A gente tem um Vamos tomar o empresário poder, aqui. Vamos Tem derrubar gente não sei o daqui quê. que- As pessoas que falavam fez- isso. que fez- Não importa quem estimulou, mas as pessoas falavam isso. O meu ponto só é o seguinte: não importa se é direita ou esquerda. A gente voltar para a parte de mensagem. Às vezes eu acho que o excesso dos governos do PT, né, Lula e tal, que fui extremamente crítico o tempo todo também, assim como fui com o gestual do Bolsonaro, que no meio da pandemia acabou estimulando, né, uma contra-argumentação, né, do estímulo de uso de remédios que não tinham eficiência comprovada, né, porque para mim é uma contradição, Fábio. Por exemplo, eu até respeito a garantia do direito individual do cara falar assim, não quero tomar vacina, como você colocou. Eu respeito e eu acho que isso tem que ser uma prioridade. O Estado tem que respeitar isso e a sociedade tem que entender isso. Perfeito. Mas assim, ao mesmo tempo, o mesmo cara que se nega a tomar vacina acredita na eficácia da cloroquina, que nunca foi testada para Covid também. Você está entendendo? Então, assim, a minha mas nem a crítica própria vacina. é conceitual. Como no caso do PT, né, no caso dos governos Não do tinha PT, eficiência também. cometeu vários Sim, problemas, sim. vários equívocos. O PSOL nasceu de uma dissidência do próprio Sim. PT. Só que eu vejo que, às vezes, o excesso de algumas pautas produz o que a gente chama de militância errada. Da mesma forma que, de repente, aconteceu um excesso, não importa quem estimulou e vai lá e quebrou o negócio, pode ser que quem pensou no estímulo das manifestações não pensou em quebrar o Palácio, quebrar o STF. Como também eu vejo, às vezes, deturparem esse ideal do movimento social sem terra ou do sem teto para justificar mais ou menos o que ele está falando, uma imposição de não, então não vamos respeitar a liberdade privada, não vamos fazer nada tal. Eu acho que Não, também mas a aí- gente tem que conversar isso de forma Mas aí, ó, a gente está equilibrada. falando... Essa é a foto que eu comentei, da primeira invasão lá de Suzano faz tempo, que eles invadiram a Suzano de novo agora, assim que o Lula ganhou. Foi logo no início do ano. 15 anos, eu errei, foram 15 anos de pesquisa da Suzano.
A Suzano, ela usa as terras. Aqui era uma terra de pesquisa e as terras que eles invadiram lá no extremo lá da Bahia, foi no extremo sul da Bahia, se eu não me engano, também eram terras produtivas. Aí também entra a questão do que se pretende, né? E aí eu falo, a gente está falando de uma linha, né, que por vezes a gente está lá, empresas que fazem, você tem lá o agro, né, e que de alguma forma fazem com que a ciência que está sendo ali, e aí eu vou dizer muito de forma, sem muita informação sobre essa questão de Suzano, mas aí eu digo porque eu já estive em algumas ocupações que a intenção era essa, demonstrar que o que estava sendo feito ali naquele local era muito mais prejudicial. E a gente está falando de pesticidas, de Plantas transgênicas. Foi em plantas 2015. transgênicas, isso acaba com o solo, isso acaba com a água. Então, também é uma forma de denunciar aquela ciência que está sendo utilizada ali. Eu não concordo, Mas porque assim, hoje o que acontece? Alguns médicos chegaram e algumas pessoas começaram a infartar agora. E aí também estão atrelando. E olha, eu tomei vacina, tá, vereador? Eu tomei, já tô, acho que tô na terceira dose lá. Eu estou em todas Só as que já eu passaram. ouvi- Eu não sou contra quem quisesse ser vacinado. Não, eu sou legal contra você não tá doutrinado, Obrigado, tá? eu também acho que Mas é o direito assim, de cada um. alguns vereadores, perdão, algumas pessoas da sociedade, médicos, existem médicos, eu não estudei medicina, então, mas tem médicos que são contra a vacina e falam que os efeitos da vacina estão acontecendo agora em pessoas com embolia pulmonar, com infarto, etc. Não dá pra chegar lá amanhã, um movimento obscurantista, e destruir a fábrica lá da Fiocruz, sabe? Entrar no Butantã e tacar fogo. Como aqui não dá. Desculpa, que instrução alguém que entra ali dentro de uma fábrica da Suzano e destrói 15 anos de pesquisa tem pra chegar e falar, eu vou proteger o solo? Eu só queria- É meio Capitão Não, Planeta não, isso, não, sabe? não. O Fábio não... Eu falo, né? A questão... Mas quando fala também, eu quase fui pra trás. Eu falei, pronto, o cara Não, tá bom aqui, eu vou... a questão, você vê? O que eu quero do 8 de janeiro? Que as imagens, todas as imagens, estejam lá. Não só as imagens que convém para a Você esquerda. tá falando da do Dino, que ele não quis soltar O isso. Exatamente. Xandão foi amigo de vocês, nessa Entendeu? aí, Né, irmão? Tem que mostrar todas... Ele foi amigo de vocês, ele foi amigo de Imagina, vocês. ele é amigo do Brasil. Eu quero que todas as imagens estejam lá para ver quem é. Esse cara tá quebrando, preso. Esse cara quebrou a porta, vamos prender. Não é prendendo todo mundo que estavam na frente lá do quartel, que estava... É longe o quartel do Palácio. E foi no dia seguinte, colocado pessoas nos ônibus, que chegaram no dia. Até o pipoqueiro foi preso, caramba. Poxa, irmão, é isso que eu tô falando isso. Quem quebrou que vá preso, irmão. E quem fez minuta do golpe? Tem que ir preso também? Irmão, veja bem, quem fez alguma coisa, ele sabe quem foi lá e estimulou, ou quem quebrou. Ou quem tentou destituir a república, tem que ser preso. Irmão, Concordo, tá certo. entendeu? Irmão, a justiça vai estar lá. Agora, não pode fazer injustiça. É só isso. Porque prender senhoras, mulheres, crianças... Só não fala da senhorinha de Tubarão lá. Você- que Não, mas aí você você não vai... São 1.500 pessoas, você não vai justificar Você por se uma. você se considera um seguidor do ideal bolsonarista, do que hoje Irmão, se cria uma questão bolsonarista? Veja bem, vou eu te sou perguntar amigo aí. pessoal do Bolsonaro, amigo, desde 95. Mas eu não sou conservador por causa do Bolsonaro. Eu tô na luta desde o Enéas, antes do Enéas, eu sou um conservador. Você acha que o termo conservador seria melhor aplicado do que o Não, bolsonarista? veja bem, o bolsonarismo, ele foi como o Lula, ele é um representante da esquerda e o Bolsonaro hoje é um representante da direita. São Ele pessoas... se define como centrão. Quem? O Bolsonaro. Não, irmão. Ele se de... É Irmão, uma declaração veja dele. bem, Fábio. falou. É uma declaração dele. Tudo bem, eu sou um conservador que me identifico com ele. Ela é esquerdista, ela se identifica com o Lula ou com outras... Esquerdista é dose. Entendeu? Que seja. Não, estamos falando Começou palavras. já. Não, palavras vão de direita, de esquerda. Não, mas eu tô entendeu? dizendo, eu tô falando isso porque o próprio Bolsonaro se definiu, que sempre foi do centrão e tal. Identificamos o pessoal. Eu sou um patriota, eu sou um conservador, eu sou um cara que briga pela família, eu sou contra o aborto, entendeu? Aí me identifiquei numa pessoa, que é um líder que estava lá, eram os candidatos. A gente tem que olhar, a gente não pode ser 100% a pessoa, mas nós estamos olhando lá. Tem quem que te representa? Ou eu represento, todo mundo que votou em mim pensa igual a mim? Ou é 100%? Não, então é uma pergunta mesmo. Então, você tá entendendo? A pessoa tem que votar. Nós não tem que votar?
E aí, ou não vai votar? Aí é pior, né? O não votar é pior, bem pior. A gente não deixa de escolher. Então, a gente olhou numa pessoa e ela identificou. Ela representa o meu voto. Mas esses valores não são únicos da direita ou do Ou não, campo conservador, irmão, né? Sei, não sei. Você se Mas- considera mais antipetista ou mais conservador? Eu sou conservador. Mais conservador do que Conservador. antipetista. Não, veja bem, eles são pensamentos antagônicos. Então acaba sendo a mesma coisa. É um antipetista, é um conservador. Não, aí Você pensar... é patriota? Eu sou. Depende do que a gente Aí, ó. faz, o que a gente entende como pátria, né? Olha lá. Eu tô achando Aí, ó. que esses E o dois, que- esses dois são muito iguais, cara. Não, Eles são idênticos. Mas quando a gente fala... Patriotas, pró-família. E quando a gente Pró-família fala- também. Não, quando a gente fala em patriotismo, sou todas as famílias. Aí, ó. Pró-família. Eu tenho a minha família. Minha família é composta por uma mulher solo com uma filha. A minha filha é uma garota bissexual, né? Tem 2 filhos e uma mãe solo. Isso também é uma família, né? Então, Sua filha já tem 2 filhos? eu sou avó. Eu sou mãe e avó solo, né? Então, eu defendo a família, todas família. as famílias, né? Tô olhando, eu sou filho de mãe solteira, irmão. Não conta nem história pra mim. Pró-família. Não, eu sou pró-família. Então, patriotas, pró-família, que todas mais? as famílias, Vocês né? não acham que Eu sou filho de mãe solteira. Vocês não acham que essas ideias mal formuladas, vou voltar para isso, estimulam um pensamento assim de apropriação de algumas bandeiras? É onde Vocês eu não queria acham isso? chegar. Porque, pô, quem que é contra a família? Vamos fazer. Pô, é isso, eu Só que, também na verdade, acho. que tipo de Deve família? ter gente, como tem a vozinha lá que quebrou Fábio, tudo. A minha, Tu cismou com o a meu vozinha, contraponto a algumas situações, tanto no excesso da esquerda, né, que gerou memes, que gerou uma série de... Eu não quero ficar lembrando aqui, porque os termos são, né, eu acho que Não, chulos, nem a gente chulos, nem volta a falar, mas assim, algumas atribuições da esquerda, mas eu acho que houve um excesso de algumas coisas. Eu acho que puxou demais a corda, né, nos 14 anos, é isso, né? 14 de PT. 14 de PT. Eu acho que esticou a corda, tivemos os escândalos, eles são inegáveis. Teve Lava Jato, a gente nem falou sobre isso aqui, mas é o assunto do momento. Eu acho que seria legal comentarmos também sobre todo esse desdobramento que está acontecendo. Esticou a corda. Como eu acho que assim a direita, ela tenta, todo político, né, o manual do marketing político, Maquiavel e tal, falar... Trabalhe com medo, né, de quem você quer conquistar. Então, hoje as pessoas estão... Hoje eu vi um vídeo, não vou falar, eticamente não vou falar quem é, mas falava, construiu uma situação de um medo, de um caos. Como outro dia eu vi uma matéria, não, mas porque se liberar maconha, nós vamos ter mais Cracolândia. Eu falei, meu Deus, né, como que a pessoa chega num raciocínio tão lógico? O medo... Você é policial o medo militar, vende, você sabe né? A o quanto a violência guerra... vende. Ali dentro da Cracolândia. Então, você sabe disso e você sabe o quanto isso também produz essa é a coisas vivência ruins real. para o policial também, né? De ter real. que ficar ali Não, Porque quem todo dia ganha sendo com a exposto. guerra às drogas, né? Vamos pensar nisso, né? O que a gente está vendo hoje? E O aí vamos- policial não é. Ele vai falar, o Sim, policial eu tenho certeza não, porque a que gente não é. tá Só vendo... se ferrou, isso sim. A gente está vendo assim A polícia duas sobra. questões, né? Quando a gente fala do trabalhador ou policial, né? E aí o Fábio sempre, cadê os defensores dos direitos humanos, né? Só que ele esquece a fala que eu faço um pouquinho antes, lamentando a morte do policial, né? Porque o que a gente está falando é de um trabalhador que saiu de casa e morreu e a família dele perdeu aquela pessoa. Acabou aquela vida. Por conta de uma guerra às drogas que não tem lógica, né, de ocorrer, e ela ocorre porque alguém está ganhando muito dinheiro. E quem está ganhando muito dinheiro não é aquele moleque que está lá de bermuda com um fuzil na mão ou com um revólver. Não é ele que ganha. É o cara que está com 400 quilos de pasta base dentro do helicóptero, né, de senador, que vai para uma fazenda de um senador. Então a gente no exterior aí, tal. Não, assim, eu tô dizendo dia- assim, a guerra às drogas, ela produz violência e está garantindo alguém fique rico. Aí vamos falar sobre a descriminalização das drogas, vamos falar sobre a descriminalização da maconha. E isso tem que deixar de ser um assunto, né? Quando a gente fala do usuário, né? Um assunto de segurança pública para a gente falar sobre uma questão social e de saúde. Você, né? obviamente, a é descriminalização, contra, mas qual a sua opinião Sim, sobre isso? e Flávio? sou sem fumar, hein, gente? Porque vão dizer, nunca fumei nem cigarro. Né? Qual que é a sua opinião? Eu Porque- sou contra, por causa que a droga destrói as famílias. Eu queria que viesse aqui pessoas que tiveram
toda a sua família destruída. Com um usuário numa família acaba destruindo tudo. Uma mãezinha, sabe? Eu vivia o dia a dia. Tanto que eu tenho um projeto de 30 anos, retirar jovens do crime. Só do esporte, né? Do esporte, você me conhece, né? Então, não tem hipocrisia, eu vivo a realidade. Entendeu? Eu sempre estendi aos jovens ali, combatendo o crime. E me expondo, como todo mundo sabe, me expondo, eu dava lá na Vila Margarida, expondo a minha própria vida para tentar resgatar. A droga destrói a família. Entendeu? A droga destrói de fato as famílias. Mas e não só família rica, ou pobre ou rica. As duas, qualquer família. Mas aí, Fábio, a questão de você proibir não faz com que a pessoa deixe de utilizar. E não vai ser consumo, né? e não vai ser isso, e não né? é a legalização. Quem quer hoje já compra, né? Não é a legalização Mas que vai compra com fazer com que crime. as pessoas tenham. Não, Então, mas é Mas o isso. debate eu acho que é um pouco por isso. Vamos lá. isso. De onde, né? Você é contra a Operação Escudo? Sou contra. Você é a favor da Operação Escudo? Porque você acredita, então, que esse tipo de trabalho que expõe a vida do policial Sim, também, afinal de sim. contas, estão morrendo aí agentes, Sim. né? Foram alvejados aqui em Santos, a policial. A sorte, graças a Deus, Uma menina. uma menina, ia ceifar a vida dela, destruir a família, né? Isso. Graças a Deus ela tá bem. Com 3 jovens inocentes. Então, aí vamos lá. Vocês não concordam que essa operação ela é necessária ao mesmo tempo que uma operação macro que busque a inteligência, busque realmente, e da próxima vez que alguém for pego num helicóptero com, né, tem até marchinha de carnaval com o nome Sim. dele, né? Não vou citar porque eu não sei se pode dar processo. Eu tenho um Pode dar, advogado vai ali. dar, vai dar. Pode dar, né? Vai dar. Mas eu tenho até a musiquinha na minha cabeça. Mas é Foi o fato. baile do Pó Royal, né? Você deve ter É. escutado essa marchinha, foi muito boa. Mas como é que eu me pego o cara e deixo escapar? Então, assim, e também eu concordo que não adianta uma operação dessa daqui, porque o cara tá lá, é protegido. De novo, tirando ideologias, não seria questão de os dois estarem certos, que é necessário uma operação escudo, porque não dá pra ter uma cidade refém do crime, não dá. Não dá pra um policial ser alvejado porque tá passando com um camburão. Não dá, isso não existe em lugar nenhum do mundo, né? Existe em vários lugares. Não, Existe. mas não é normal, Existe. não é Não. funcional, não é permitido. Então. Mas assim, lugar do mundo que tem tirania, a pessoa corta a cabeça, Não, sim, sim, países, sim. né? Mas assim, e ao mesmo tempo não deveria existir uma operação agressiva contra o real mandante, que é o que a gente tá brigando desde o início. Não prender o pipoqueiro, mas prender quem Então, ordenou. mas aí a gente tem que pensar qual é a eficácia da Operação Escudo, né? Não, só para a gente pensar, vai levar um monte de gente presa, né? Tinha gente já com mandado, tinha gente prendeu, beleza. Mudou a realidade? Não. E aí é que a gente vai ter que discutir e talvez, na verdade, todos os segmentos Ele discutem passa de uma forma. mensagem de autoridade. Então, Isso passa, né? mas vai embora. Põe um band-aid. Mas vai embora. A gente tem que band-aid. pensar. E aí vamos falar do radicalismo, né? O que é ser radical é pensar em resolver o problema na raiz. O que vai fazer com que a gente consiga minimamente diminuir essa desigualdade que a gente tem? É fazer investimento social, é fazer com que as pessoas tenham acesso aos seus direitos, né? Mas o que se pretende é fazer com que haja uma propaganda, porque isso também tem um lance da propaganda. A questão do medo, né? Você liga a TV, se você todo dia você quiser, o dia inteiro você vai ter tragédia passando na tua TV. todo 24 dia. horas. E isso vende, né, aquela sensação de segurança e dá a impressão de que o que precisa para resolver esse problema de segurança? Mais polícia na rua. Mas não é isso. A gente precisa pensar... Isso também. Não, assim, Também. mais polícia na rua não resolve a questão da insegurança. Não Da sensação resolve. de segurança. Dá só a sensação, mas não resolve. Por quê? Porque a gente tem uma sociedade desigual, a gente tem uma polícia mal remunerada, a gente tem profissionais que não são capacitados. Vamos falar, você tem... qual é a pessoa que sai de casa, né, colocando a sua vida em risco para ganhar R$2.000 e poucos, R$3.000? O Estado de São Paulo é o que mais pior paga os policiais. A gente está falando... Vocês concordam os dois nisso? Sim, a gente está falando de uma polícia que mais mata, mas também é a que mais morre. Tem a PEC 300, que está há anos
rolando lá na Câmara e não sai. O que é a PEC 300? É você criar um piso nacional para a polícia. Isso não sai por quê? Porque não se pensa na valorização. A minha, fazendo agora a defesa, vereador, e não é puxando o saco, não, viu aqui, nem eu conheci o Fábio, eu conheço o Fábio há muito tempo, embora, desculpa, eu não gosto do Bolsonaro e ponto, e a gente vai discordar e continuar sendo amigo, mas o Fábio, embora tenha toda essa cara de mal aí, briga e luta, só que assim, o Fábio é um cara que ganhou mal pra caramba, porque foi policial a vida inteira, eu já vi o Fábio, era nevando, chovendo, caindo tempestade, fazendo bico, porque é a vida do policial, e minha família é de policiais, meus amigos são bico, senão não paga as contas. E ainda tem o projeto dele, é para pagar as contas, não é para ficar rico, né? E ainda no final ainda dava aula do projeto social dele. Então assim, é um cara que eu respeito e admiro, mesmo que eu acho que ele tem uns pensamentos de maluco. Eu discordo de muita coisa. Olha, 34 anos dando mas eu tenho um respeito profundo por isso. Eu até tenho amigos policiais, né? Aquela coisa, né? Eu até tenho amigos policiais. Não fala isso que até tenho amigos negros, aí vai virar um racismo inverso. Aí o negócio é preconceito inverso. Não, mas eu até tenho amigos policiais, mas o que a gente... Isso não existe, racismo inverso não existe. Mas é o que fala. Não, mas não existe. O que eu estou dizendo é que eu sou contrária à atividade delegada. E por que eu sou contrária à atividade delegada? Porque isso não dá qualidade de vida para o policial. Sim. O ideal é absurdo. Que ele ganhe mais. Não, né, claro. E assim, o cara trabalha num dia normal e no dia de folga ele vai trabalhar também. De novo. E tá só que errado. com medo, porque tá lá como revólver na cintura, pode vir de qualquer lugar. Não, atividade delegada... Perdão, você falou do bico fardado. A atividade delegada, o que é? O Estado, ele tá assumindo que paga mal os seus profissionais. Sim. E aí... ainda usa parte do dinheiro para complementar. E quando paga. Quando paga também, né? E aí vai fazer esse cara trabalhar um trabalho que é estressante, todos os dias. Vamos pensar naquelas... Quando houve aquela... Em 2006, quando houve todo aquele... as mortes, né? Salve geral. A maioria dos policiais que foram mortos no bico. E essas famílias ficaram desamparadas, porque quando o policial morre no bico, ele perde direito, a família perde direito. Né? A indenização e tal. Vamos deixar o vereador falar e depois ele puxa aqui para encerrar, porque... Eu tenho autoridade nesse sentido de falar, porque convívio, Danilo, Murilo. Veja bem, eu trabalhei 30 anos no policiamento, faço meu projeto social de graça, minha mulher falou, a gente passando as necessidades, a gente não tinha R$30 para passar o final de semana, mas você tá lá, você não desiste desses meninos. Eu nunca desisti, há 34 anos, dando uma chance para a molecada. Até porque eu fui da comunidade e com o esporte transformou minha vida. E isso que eu queria trazer para os meninos, para essa juventude. Uma chance. E eu faço isso há 34 anos. Sem hipocrisia, sem dinheiro de governo, nunca, sempre tentando do meu jeitinho. Pouco, passou 3.000 jovens na minha mão. São 34 anos tentando ajudar esses meninos, porque eu fui ajudado com o esporte. Também sou diretor da Associação dos Deficientes da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Eu tenho hoje 3.000 pessoas que são assistidas aqui na nossa Baixada, com fisioterapia, com psicólogo. Inclusive o rapaz que tomou o tiro, né? O rapaz que tomou o tiro da rota está usando a nossa psicóloga, entendeu? Eu estou lá, eu atendo 174 pessoas em cadeiras de roda e acamados. Eu vejo a realidade, sabe? Eu convivo com a realidade. Eu sento lá, eu levo uma cesta básica, eu levo 10 pacotes de fralda geriátrica, bolsa de colostomia, gases, esparadrapo, e eu sento do lado da cama desse jovem, que tem às vezes 28, 30 anos, que foi abandonado pela esposa, que a esposa vai viver a vida dela, não acabou, senão acaba o sonho da vida dela também, ali naquele momento. Entendeu? Fábio, mas o que eu queria te perguntar, para você como policial responder, né, a tua visão, a Débora falou da Operação Escudo, que é contrário A minha pergunta é bem objetiva. Esse tempo todo você viveu isso na prática. Você viveu na prática. Na prática. E também vem de origem humilde. Muito humilde. Você vem de sem origem pai, humilde. sem nada. No Brasil inteiro, eu estou dizendo no Brasil para sair do contexto local do Estado de São Paulo. O Brasil inteiro, a sensação que a gente tem é que as pessoas, que a gente, como que é cidadão, tá perdendo essa guerra. Exatamente. Aí,
Uma parte defende a descriminalização da droga como uma alternativa para diminuir. Você já se posicionou contrariamente. Sim. Ok. Pela minha expertise, pela minha, pelo histórico que eu já vi. Mas como a gente vai solucionar mantendo a mesma prática? Por exemplo, mantendo o combate. Qual que seria a solução, na tua opinião? Eu tenho certeza que quase que todo mundo... Porque são as ações pontuais e específicas, que é errado. Nós temos que contextualizar tudo. Poxa, nós temos que ver a área, tem que dar moradia, tem que dar uma educação. Saneamento, educação, Saneamento, cultura, qualidade de vida. tem que chegar numa comunidade, como todo mundo vai pensar, tudo igual, é isso que eu tô falando. Atitudes por isso políticas, por de isso verdade. Que eu acho que ações como essa, Operação Escudo, elas não resolvem Mas o aí foi uma problema. ação pontual de Sim, resposta. mas não resolve. Não resolve. Mas você não concorda resolve. comigo que, é uma ação que a polícia pontual. não tem que agir de forma enérgica só quando morre um policial? Sim. Porque Irmão, é isso. A minha crítica foi não, só essa. exatamente. Entendeu? Até porque morreu cinco policiais 3 meses antes e ninguém fez nada. Então, não, até tinha já mais policiamento no Guarujá. Ó, mas há 2 meses o não. Suman tinha se posicionado Nós pedindo... estamos Quem chegando... suma tinha que ser preso. Não. Nós estamos chegando no finalzinho, ó. Quando bateu o zero ali, acaba, porque aqui é uma emissora de TV e tem grade. Quem é o suma? Agora, a questão que eu estou dizendo é que é o seguinte: foi uma resposta, até porque não foi em um confronto. Não foi em confronto. A viatura da rota, Foi um ataque. não estava entrando dentro, estava de passagem. E olha a abertura do perigo que estava acontecendo. Um tiro de passagem, quer dizer, não estava Aleatório. Não era nem sniper. Falando que era sniper não do é crime, sniper. nada de sniper. Olha lá, quer dizer, atingiu um policial na mão e outro policial que atravessou o que a gente chama de matar-porco, que atravessa os órgãos vitais. Irmão, isso aí acendeu uma luz. Vamos ter que agir agora. Entendeu? Porque quando a gente está falando de crime, de sociedade, é o seguinte: o cara está uma sociedade que está com câncer. A gente não vai dar para homeopatia, vai dar remédio que até destrói outra parte do corpo. Vai ter que ser enérgico, né? Vai ter que usar de todas as maneiras para parar o câncer. Que é um tiro desse aí e abrir um precedente que não mas isso não foi. Entendeu? Aí só para colocar só uma coisa: a gente não teve esse confronto, da mesma forma que muitas mortes que ocorreram depois dessa reação da polícia também foram sem confronto. Eu tenho todas as perícias na mão. Não, imagine um pai que todas as perícias na mão que está com uma que criança de 8 meses, todos em casa, 8 Tem meses perícia. em casa e foi não tenho retirado conversa, eu de tenho casa perícia. e foi morto. Morto. Como é que vocês me deixam pra começar a embater agora? Essa pancadaria faltando 1 minuto Chama a gente de novo. Vai ter que chamar de novo, né? Chama de novo. Vamos lá? Vamos só para os agradecimentos finais aqui, ó. 25 segundos, vereadora, por gentileza. Quero agradecer Danilo, Murilo, né, a Cultura, pela oportunidade. Acho que é um espaço que a gente tem para poder fazer. Não dá para fazer um debate aprofundado, mas minimamente para a gente levar um pouco das nossas ideias, né? Agradeço. Né, me coloco à disposição mais uma vez e acho que eu penso que eu espero, né, ou nós esperamos é que a gente consiga fazer com que a sociedade seja uma sociedade justa e as pessoas tenham a possibilidade de ter acesso a todos os seus direitos. Eu agradeço, né, essa oportunidade ao Danilo e Murilo, está parecendo uma dupla sertaneja. Terceira pessoa. E eu estou sempre à disposição, com clarezas, com uma visão mais sem enrolação, né, de respostas mais claras. É isso que a gente faz, entendeu? Estou sempre à disposição de tirar qualquer dúvida e trazer minha expertise, que talvez não seja a correta, mas o que eu vivi, entendeu? Estou sempre à disposição de vocês aí. Murilão. Obrigado, agradecer aos vereadores. Foi um prazer bater um papo aqui e tal. A gente tem... a minha briga com ele é de tempo também. Acho que a gente tem que estender o tempo do programa. Às vezes não dá para ir. E eu interrompi algumas vezes, peço desculpas, porque até para equilibrar as vozes e tal, e a gente tentar controlar o tempo do programa. Então, agradecer. Em breve a gente vai voltar e tratar alguns temas, perguntar para eles a opinião aí factual do cenário nacional. Então, obrigado mais uma vez.
Pessoal, agradeço vocês. Assim, o tempo é curto, que é o que eu consegui, tá? Calma, eu não consegui tudo ainda, mas a gente vai conseguir mais tempo. Aí vocês não vão ficar chateados com a gente. Tem que ter um round 2, 3, toda semana tem um programa. E eu acho legal esse tipo de debate e o mundo não vai parar de girar. Vai acontecer vai ter muito pano ainda pra gente conseguir destrinchar, desenrolar e resolver e conversar. Acho que vocês são bem respeitosos um com o outro. Murilo, acho que foi legal. Desculpa também essas interrompidas nossas, mas é um debate de 4 pessoas, né? Eu discordo dele, discordo de ti, discordo dele. Acho que é isso que é importante. A gente forma uma opinião. Mas nós ficamos por aqui. Muito obrigado. Agradecer a Viver em Santos, a TV Cultura Litoral, o Grupo Costa Norte. Você vê os nossos recortes lá na Viver em Santos, na íntegra, no YouTube e nas nossas redes sociais. Posso abusar? Posso pedir uma pergunta só pro YouTube? Não! Uma pergunta. Não. Juro que é uma pergunta. Não, pro YouTube. Pro YouTube. Deixa uma eu encerrar o programa A gente pra encerra TV. e a gente faz, então, uma pergunta. Então vocês assistam pra agora dar no pra dar YouTube a spoiler, última isso, pergunta, hein? A última. Como prometido, vai ser uma pergunta. O Danilo vai colocar, mas assim, eu não podia deixar de perguntar do cenário nacional a opinião de vocês em relação ao que está acontecendo na CPI, né? Em relação aos últimos depoimentos. A gente teve lá ontem, né? A gente está gravando hoje. Sexta-feira, né, a gente está tendo a repercussão da CPI em relação ao caso que tanto a esquerda como a direita, assim, é aquela novela mexicana, né? O Delgatti foi o hacker da Vaza Jato, e aí depois, teoricamente, né, teria beneficiado a esquerda, aí você vai para a Zambelli, que é da direita, contrata e tem fotos juntos, e aí já meio que admitiram essa situação para construir o site e para desenvolver essa história. Ontem veio à tona a história que o ex-presidente Bolsonaro, teria recebido ele no Palácio, né? A gente até comentou, ele tem uma ficha corrida, talvez tenha sido uma falha da assessoria do presidente, falar, pô, vai receber no Palácio um cara que tem uma ficha corrida de estelionato e uma série de coisas e tal, e a gente está lá. Qual a opinião de vocês, muito objetiva sobre isso? Ele está se complicando cada vez mais, né, em relação a esse abuso da questão da venda das joias, o ASEF está lá e tal. Aí, talvez eu vou adicionar, eu quero ouvir a opinião de vocês, objetiva. Vocês acham que é questão de tempo do Bolsonaro ser preso? Acho que deveria ser preso? Acho que existe um excesso? Tem que ter cautela? Tem jurista que fala, não adianta prender agora porque vai cometer o mesmo erro que, de repente, o Moro cometeu com Lula, né? E dos excessos, não da culpa, né? Mas dos excessos do judiciário. Então, eu queria passar rapidamente para a opinião de vocês. Se vocês acham que ele deve ser preso, se ele vai ser preso, né? É uma opinião objetiva em relação a isso, porque eu nunca vi, viu, Danilo, uma situação tão dantesca assim, num cenário que envolve direita, esquerda, envolve uma série de coisas. E ontem o depoimento dele, para mim, do ponto de vista para mim, realmente expõe uma fragilidade muito grande. Então, começar com o Fábio, vocês escolhem aí. Eu vejo assim que é um revanchismo, né? Eu tô vendo não procurando justiça, revanchismo. Então, eu sou a favor da justiça. Quem tiver errado, eu não tenho político de estimação. Eu sou a favor de que, se provou, vai preso. Nem se for o Bolsonaro. Independe. Tá bom. Independe. Se provou, vá preso. A Zambelli não pode ter representatividade, não dizer que ela é do meu lado ou do outro, que ela teve já dos dois lados, entendeu? A questão, talvez, eu não sei se ele foi recebido dentro do Palácio, mas se foi recebido, talvez porque acreditou que naquele momento a Zambelli trouxe uma pessoa. Como eu fui já dentro da sala do presidente. E não fui uma vez. Ele acreditou na idoneidade dela, estava no grupo e trouxe alguém. Tudo bem. Ele fez a coisa que ele sempre criticou, né? Ele ofereceu indulto, né? Isso é grave também, né? Não sei. Eu já falei para vocês. Pelo depoimento dele. Veja bem. Se for provado, eu falei para você, não tem político de estimação. O que é certo, o que é errado, errado. Só que não quero injustiça. Só não podemos... Porque a gente está falando de justiça aqui e vamos pedir injustiça. E nem revanchismo. E eu acho que a justiça tem que permanecer no campo dela e não avançar. Está tendo abuso, sim, judicial. É explícito, todo mundo está vendo isso, não é possível. Entendeu? Nós temos que manter os juízes no seu quadrado, o legislativo no seu quadrado, porque cada um está invadindo o espaço do outro. Entendeu? Daqui a pouco não precisa mais. Então fecha o legislativo. Estamos gastando dinheiro de graça, porque eles estão legislando, estão executando. Só 11 governantes.
não precisa de presidente, não precisa de Congresso, não precisa de Senado, porque aí eles decidem tudo. Calma. O que a gente está precisando mesmo é baixar os ânimos, sem revanchismo, e realmente praticar a justiça. Ouvindo o Fábio falar, eu acredito que agora ele defenda, né, o direito à defesa, né, que você só pode ser condenado quando você realmente for comprovado que você é culpado, e tá aí, Lá né? Não, porque essa questão da injustiça, ela sempre aconteceu. A gente vê aí a população pobre e tal, e o que acontece com a quantidade de jovens que são presos e tal. Quando a gente fala, você só é culpado, né, quando é provado, a gente coloca aí o que aconteceu com o presidente Lula. Sabia. Né? Foi isso. Né? Passou várias instâncias, né? Sim, e chegou lá e percebeu-se que um todo juiz, né? o processo foi eivado de vícios. Só uma A parte, gente vereador, só para assim, ninguém discorda da materialidade do que foi apresentado lá. Tem alguns juristas que Tecnicamente, discordam. Só que, ela na verdade, tem a até mais. anulação foi por excesso no judiciário. É a mesma Sim, coisa que você acabou de sim. criticar. Ninguém, eu não contesto, por exemplo, a materialidade da prova ou que eu acho que ele tem a culpa Mas em foi alguma tecnicamente, né, que ele não foi absolvido. Não, Não, tudo bem. foi sim, anulado. a partir- não, a partir- Anulado tecnicamente. Exato, Tecnicamente. A isso aí. partir do momento que você Não não, que ele não é seja condenado, a partir culpado. do momento que você não é condenado, você não é culpado. É isso. Né? Então, não se comprovou que ele era culpado. E o que aconteceu é que a gente viu um juiz, né, que foi dito que ele é um criminoso quanto mais. Né? Não, foi retirado. Calma, escusas, o hacker tirou, né? pediu escusas, exatamente. E o que a gente viu Pra mim, ali... O principal vilão dessa história, eu acho que é o excesso do Moro e do Deltan. É a Pensei minha que você ia Sim. falar que era o hacker. Eu Sim, não, é isso. acho que Não, o isso vilão que a é gente esse. viu, isso que a gente viu. A gente viu um juiz que quis aparecer mais do que todo mundo e o outro lá que levou um PowerPoint para fazer graça, né? Assim como o Alexandre de Moraes também está Sim. cometendo excesso. Não, então pra assim, todos os vamos, lados, eu não sou aquela pessoa que defende a prisão, né? Não sou abolicionista, ainda não estou nessa condição, até por conhecer muito pouco sobre o tema. Mas tem que ser responsabilizado. E se isso vai levar à condenação e à prisão, é uma consequência. Agora não dá. E aí, colocar que durante todo o momento que nós vimos os discursos, né, para combater o Lula, para combater a Dilma, aí eu estou falando enquanto alguém do PSOL, que faz todas as críticas, foi a questão da anticorrupção. E se tem algo que está sendo comprovado, é que este governo, né, do governo do Bolsonaro, era um governo corrupto. Bolsonaro é corrupto, a família dele é corrupta. Então, nunca foi o combate à corrupção. Né? É uma questão de classe, é uma questão ideológica, de combate à esquerda. Não é rachadinha, é um monte de coisa, é isso, né? provar. Então, mas Não tem está prova sendo ainda. provado, está sendo provado, né? Imagine, Ainda você não foi. pega um Rolex, vende Rolex, depois manda o Ainda não advogado foi. comprar, e aí isso aí vai. E o que está sendo comprovado é que nunca foi contra a corrupção. Essa foi a pergunta. Você tinha que ter feito essa pergunta no início. A culpa é sua, Murilo Neto. Não, Murilo, desculpa. Você tem que fazer. Então, ó, da próxima a gente troca. Você tem que fazer essa pergunta no A gente início. faz assim, na A gente próxima, inverte. a gente Ainda começa Tem com segundo essa. round? Não, calma, vai ter que ter um segundo round. Vai ter. Vai acontecer muita coisa. Vai ter o hacker lá que O xingou Mauro o Cid outro, fala, o Mauro Cid vai abrir revelar, o a Veja vai bico. dizer aí, agora É, o que vai acontecer. o Maduro vai descer aqui de novo e Ambos vai os instalar lados, né? a Direita e esquerda Ursal, estão Fórum de São apreensivos Paulo. com o depoimento do Mauro O Cid. Fórum de São Paulo Sociedade. já tá terminando lá o templo lá, falando que vai pegar o templo de Salomão lá e vai ser o Fórum de São O Paulo. Maduro já vai ter vindo umas duas, Mas, três vezes aqui. junto com a Ursal. E... Não, tem tá. coisa pra gente conversar. Novamente, ó, segunda vez que eu agradeço. Fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Vai ser bom. Vai ser bom. Porque o próximo eles já vão se preparar, a gente já deixa umas armas aqui, apaga a luz do nada, vê o que vai acontecer. Agradecer aqui, ó, só o Davidson aqui na câmera, um presente do meu amigo Danilo aqui, cara. Ele roubou de mim, mas eu dei, porque assim, eu poderia ter falado não, Uma mas edição é aqui, ó, porque é a Brasil. cara dele. Brasil Toca Choro, foi organizado pela TV Cultura, pela É isso Fundação aí. Padre Anchieta. Eu, como sou um amante da cultura popular brasileira, né? Vai ficar melhor com ele do que Samba, comigo. Choro, eu falei, você é roqueiro, então eu vou pegar esse presente pra mim
né? Então aqui, aqui assim. Ai, Isso que aí, bonito. o Davidson, tô todo... Davidson Mas tá- é isso aí. Obrigado, porque ele ficou me cobrando aqui uns 4 programas, que eu não trouxe um azeite pra ele. Pensei que ele Eu fui tinha visitar uma esquecido. fazenda aqui no interior, a fazenda de Ararema, aqui de produção de azeite. Ele falou uns 3 programas. Aí Comedor eu... de pizza. Não, mas aí eu fui e entreguei pra ele. Deixei lá, já o presente foi devidamente entregue, né? Demorou, mas chegou. E aí agora eu tomei, né? Sim. Tomou a força um Acho que presente, mas é justo, é bom mas ficar é legal, com ele. um histórico aqui Eu ganhei ontem do show. um livro do Justo. Quase Ah, verdade, La Scala, né? La Scala. La Scala, Tô lendo, sobre tô o lendo, ex-prefeito Oswaldo Justo. Na próxima, de novo, Isso mesmo. aqui só foi Jebs. Não, calma, Foi a gente Jebs só começou. preparativo. Aquecimento. A gente foi aquecimento. aqueceu. Primeiro round já é estudo. Isso. No Não, próximo isso vocês já não, entenderam o é. campo de guerra Que aqui. nem foi entre os dois, foi entre o Fábio... Não, eu pensei que ele ia me chamar pra porrada. Aí eu falei, no boxe ele é bom, mas eu sou bom no jiu-jitsu. Mas descobri que ele também é bom no jiu-jitsu, aí fica difícil. Porque às vezes ele puxa uns temas Mas eu aqui, acho que é aí o legal. entrevistado, e qual a sua opinião? Eu falei, eu não falei nada, quem falou foi ele. Eu tô mediando. Já, né? não, isso aqui aconteceu no Todes, o Guilherme Prado veio aqui, aí vai, ele tem 3 programas. Não, porque o Todes, não sei, tem a opinião dele sobre Todes. Eu penso diferente, mas ele tem a opinião dele. Porque No ele próximo. pensa do ponto de vista linguísta. A gente vai chamar esses No aí, próximo, aí o eu Guilherme começo fala, falando do "Quem Todes." gosta do Todes? Eu falei, eu não posso dar minha opinião. Eu falei, mas eu falei o que eu penso e tal, né? Vocês não aproveitaram. Ó, do próximo eu começo abrindo com o Todes. A única coisa que nos alinha é espancar o prefeito atual. Não é assim também. Deus livre e É, guarde, eu acho viu? que Ó, tem muita coisa pela frente aí. muito obrigado, tamo junto. Próximo episódio, fiquem de olho, a gente vai divulgar com antecedência e vender ingresso. Valeu, um abraço a todos. Valeu.